Fala, time! Seja bem-vindo ao podcast Viver de Condomínio, esse bate-papo maravilhoso, esse universo que movimenta 200 bilhões de reais e mexe com a vida de diversas pessoas. Estamos aqui no último episódio sobre a administradora, esse órgão que é essencial para o condomínio e que às vezes ele é subvalorizado e às vezes também é superestimado. Então estamos aqui desmistificando todas as etapas de condomínio, tanto eu como o Hélito que viemos, né, temos essa origem no universo condominial, trazendo para vocês grandes nomes e diversas experiências. E hoje convidados especialíssimos que vão fechar falando que o quanto que a administradora precisa lidar com conflitos. É mole ou não é? E aí, Wellington? Tem ou não tem? Fala, time! Não. Não. Deixa pra você. Não, sem dúvida, Jonas. Mais um dia aí, mais um episódio. Pessoal top aí, tem experiência no mercado. E falar de conflitos que não é fácil, né? A gente sabe que o que mais tem em condomínio são conflitos. Eu sempre falo aqui que se não fossem as pessoas no condomínio, os condomínios não teriam problema. Quem causa os problemas no condomínio são as pessoas que moram, não é o condomínio em si, né? Então a gente tá com dois convidados especiais aqui hoje, justamente para falar sobre um pouquinho sobre isso e, claro, né? Sobre outras coisas, fofocas do condomínio do dia a dia, o que acontece nas administradoras, quais os perrengues que a gente sofre, o síndico sofre, a administradora sofre. Vamos lá. Hoje eu vou deixar com você para apresentar aí com quem nós estamos aqui, Jonathan. Então vamos lá. Trouxemos a Cíntia, ela que é fundadora da Danconde, uma administradora muito, assim, graciosa da Zona Norte, trata com bastante carinho os condomínios, então é uma alegria recebê-la. Seja bem-vinda. Obrigada, agradeço pelo convite. Foi bastante gratificante te receber lá na Danconde, bater papo com você, entender toda essa experiência diferente que você está caminhando agora, né? Sim, Saindo da parte de gerência de condomínio. é isso. E eu estou no mercado há 20 anos com com a área condominial, né? A Sim, gente já trabalha há muito tempo. Venho vindo de outras administradoras até que me surgiu um convite para um projeto de montar uma administradora, a princípio com um investidor, e eu sim, iria ser a linha de frente na parte da gestão. sim. E no meio do caminho, essa história mudou um pouquinho e a pessoa acabou desistindo de dar continuidade Tá nessa fácil, mas não Beleza, vem. trajetória. hein? Tá fácil esse jeito, tá fácil. Tá bem alinhado com o condomínio, né? Bem A pessoa alinhado. acabou desistindo e eu resolvi enfrentar o bicho de frente. E Parabéns. falei, vou continuar, eu fico no mercado. Abracei essa causa, abracei a Danconde Coragem. e estamos aí, uma jovem empresa no mercado, estamos indo para o nosso segundo ano, Puxa né? vida. E conseguimos fazer com que a Danconde se estabilizasse, se mantesse, vai se manter ainda mais. Estamos Boa. chegando com tudo aí. Que legal. Bom, e junto com a gente tá o Marcelo Grigoleto, que é síndico profissional. Tô aqui acompanhando a Cíntia, né? E acabei caindo aqui meio de paraquedas. Nada por Mas, acaso, como dizem, com né? Pois é. certeza. Eu tenho 10 anos de mercado como síndico profissional, né? Venho nessa batalha aí gratificante, mas ao mesmo tempo suada. Bastante, né? E a Cíntia, eu conheci a Cíntia num episódio meio complicado, né, Cíntia? Imagina, condomínio não tem nada complicado. Que é isso em condomínio, gente? A É mais um gente, C só em condomínio. É isso. e a Cíntia é o nosso episódio aí dessa questão de condomínio. Eu tava no condomínio e atendendo esse condomínio e o conselho resolveu trocar a administradora, só que não me avisou, né? E aí chamaram a Cíntia Beleza? lá, me apresentaram, falaram, ó, a Cíntia é a nova administradora, tá? Vocês querem que eu faça o que aqui? Tá bom, ok. Quase não falei com ela, a gente quase não se falava. Mas aí o tempo, né? A gente Eu tinha vai. mandado ela embora de novo. Ah, não. O tempo. Ou eu ia embora. Um dos dois. Eu não ficava, não. Foi bastante constrangedor, né? Uma Porque situação Foi bem complicada. eu não tinha nada a ver com aquilo, Sim. achei que o conselho tivesse comunicado o Alinhado o síndico, síndico, claro. né? Para mim, eu fui convidada para uma reunião para terminar de finalizar as tratativas do contrato. Chego lá, o síndico tá nem sabendo que eu sou a nova administradora. Time, veja o que que acontece. Olha o que que a administradora passa de repente. Vamos. Então, e aí foi. A gente acabou continuando essa parceria aí, né? Eu conhecendo a Cíntia, ela me conhecendo tudo. E fizemos uma parceria muito legal. Outros condomínios a gente acabou
tendo junto, né? Uhum. E venho trabalhando isso aí com a Cíntia, Que legal. com a Danconde, né? Que é uma parceria muito boa no mercado aí. Parabéns, que legal. Ó, aí, Well, mais uma história pra conta, né? Aff, Maria. Quando a gente acha que já viu Eu tudo. fico abismado com umas coisas dessa, cara. Não tem condição de um. Pra que ter síndico profissional? Né? Não contrata, vai lá, se for um morador se elege lá e tudo certo, não tem. E E beleza. tá tudo certo, a vida que segue, tem mais 800 mil condomínios aí pra cuidar. Mas não precisa, né? Passar à frente do sim. Eu mesmo, eu na sua posição, eu tinha mandado todo mundo pro inferno e tinha ido embora. E tudo certo também. E outro dia eles contratavam outra pessoa e tava tudo certo. Mas eu não ia trocar de administradora, não. Eu acho que faltou até com respeito com a Sim. profissão. Cara, eu fico puto com essas coisas, porque não. É tanto com a administradora que passou uma vergonha gigantesca que o síndico não tava nem sabendo da Foi uma situação. situação bem constrangedora. Acredito eu que para o Marcelo foi muito bom. Ele pegou uma administradora muito boa, né? Tá vendo? Só mais que Ganhou. vem pra bens, né? Não, mas, Exatamente, mas, você foi- vê, mas que roleta Tô brincando. russa que foi. Não, mas Sim. você tem razão. Mas você poderia ser uma administradora ruim. Sim, Não sim. vamos citar o sim. nome aqui, mas uma faliu recentemente e Exatamente. prejudicou. Dando prejuízo no Exatamente. mercado de 200 bilhões, né? Então, poderia ter sido essa. Foi um risco, né? É Foi um risco. Analisando, você avaliando, você pegando várias propostas, você buscando referência, você já corre esse risco, né? Porque o risco ele sempre vai existir. Sim, pra qualquer né? coisa que Você fizermos, só, né? em tudo na vida, qualquer tipo de relação na vida, as comerciais, as pessoais, você só vai entender se ela flui ou não com o Na tempo. prática. Na prática, no dia a No dia. dia a Sim. dia. Seria diferente Isso. do conselho chegar assim e falar: olha, síndico, queremos trocar a administradora. A que nós Eu- mais eu gostamos não- é essa. Eu não queria que você participasse do do processo de seleção. Você concorda? E a gente pode trazer uma administradora aqui pra apresentar pra você? Tranquilo, Sim, tá né? dentro do jogo, Tá dentro do correto. jogo, tá correto. Agora chegar numa reunião, ó, aqui que é essa daqui que você vai tocar. Mesmo porque o contato direto com a administradora é do síndico. Exato. Né? Hierarquicamente, você tem que seguir. Mas o que acontece? Você percebe moradores que querem dominar a situação, querem cuidar da forma deles, querem ter autonomia, mas não querem a responsabilidade. É isso que eu falo, Né? não tem condição. Então, aí eu não quero ser o responsável civil e criminal pelo condomínio. É, meu Eu não CPF quero que não tá lá. nada. É, A gente vai falar do quê? exatamente. De conflitos? Já Né? começou com um conflito. Já começou com conflito? Você viu? Já começou o conflito. É, Já foi por começou aí. encaixado o assunto já. Já. Não, cara, eu fico aqui, uma situação dessa me revolta demais. Cara. É triste. Que a gente briga. Eu fico revoltado em Não, nós assembleia. ficamos nos dois em saia justa. Não, né? imagino, não revoltado com o administrador em si, um conselho fazer um negócio desse. Sim. Né, eu chego em assembleia para concorrência, e concorrência, quem tá no mercado sempre vê as mesmas pessoas, né? Sim. Não tem, você vai conhecer, encontrar um cara aqui, você vai encontrar o mesmo cara numa outra concorrência. E a gente conversa, aí você vai lá, chega, condomínio arrecada mais de 1 milhão por ano, aí chega para você, faz uma entrevista de 10 minutos e faz uma eleição de 5. Aí chega e fala assim, eu fiz a escolha errada. Porra! Fez a escolha errada, né, meu amigo? 5 minutos pra você conhecer um cara que vai cuidar de 1 milhão de arrecadação por ano. Do seu maior patrimônio, Seu geralmente. maior patrimônio. É que tem aquela que você, financeiramente você pensa, né? Quando o seu maior patrimônio é sua residência, se alguma coisa está errada, né? Financeiramente você falando, Sim. financeiramente falando é isso. Mas Geralmente. efetivamente é. E aí você pega e contrata uma pessoa com 5 minutos de conversa. De conversa. E normalmente eles contratam pelo mais barato, né? É, Não é o, não o tem que valor, tem mais tem qualificação, né? A avaliação Não é feita é. pelo preço, não pelo valor. É, né? o brasileiro é uma beleza. Depois sofre prejuízo e fala assim: por que a empresa faliu? Quando eu estive na posição de administrador, o que eu fiz em 90% das assembleias de eleição era blindar essa questão do valor. O que eu fazia? Então, vamos imaginar que na previsão orçamentária ali a remuneração era 5 mil, era isso que eu tinha de escopo, aí pedia o seu orçamento, pedia o dele, aí chegava. Quem estava acima desse valor, eu já pré-negociava com esse síndico. Olha, você vai fazer um bom trabalho por 5 mil? 5 mil te atende? Alguns falavam, puta, não, fica pesado. Não, eu consigo chegar. Aí eu falava, você vai trabalhar bem? Vou. Ok. Alguns faziam abaixo também. E aí ia pro jogo, todo mundo, sem falar de preço. Era proibido, eu não deixava. Então aí o síndico tem uma possibilidade melhor de ser Avaliação. escolhido. Porque senão, infelizmente, e aí é marketing,
A pessoa tá ali, ela tem 5 minutos só pra conhecer, ela não tem tempo de decidir quem é melhor. Não tem. E aí tem que Não. achar um critério. Acha um critério. E o critério é E o que preço. dói no critério- bolso. É. Então, quando você elimina o fator preço, você consegue deixar ali mais o cara aberto a ouvir aquilo que tá. Porque tem perfis. O Ayrton tem um perfil, o Marcelo tem outro perfil. E aí pode ser que naquele condomínio você queira um síndico mais enérgico, um cara mais rígido. Ah, não, aqui eu preciso de um condomínio, um síndico mais pacífico, mais dialogador. Então, cada condomínio ele É tem o a sua perfil. especificidade. Uhum. Agora, se eu deixo o preço lá, à mostra, gritando, o cara, como ele não tem outros fatores para se apoiar, ele vai no preço. Vai no preço. Então, O que é tem ruim. que fazer é isso mesmo. Está dentro da nossa previsão. Dentro da previsão. Acabou. Então, e isso eu sugiro para todas as É o modo mais administradoras. justo, né? E a gente briga, cara. Eu sou um que briga muito com isso. Eu chego numa assembleia, vejo lá 5, 10 minutos, eu falo, mais um processo mal feito. Né? Porque é um absurdo. Claro, uma que outra, você não tem que levar 10 síndicos. Eu acho que na prova você leva 4, 5, você já tá fazendo um processo errado. Eu acho que é desrespeitoso. Você não fez um Né? processo Fica prévio, você não desrespeitoso. analisou, no conselho não analisou. Analisei. Poxa, você analisou e conseguiu levar 5, você não conseguiu tirar um critério para levar 2 ou... Eu acho que 2 seria o 3 ainda ideal. vai, né? A gente 3 consegue. ainda, Mais que isso já. cara, 3 ainda, se você dá 20 minutos para cada um, é 1 hora. Que aí é cansativo também, É cansativo. né? O Então, terceiro, cara, ninguém ouve. ou escuta só o último e fecha o último. Já vi situações dessa. Não lembro nem que faz 1 hora que eu ouvi o primeiro, não lembro o que ele falou. Não, exatamente. Então, Isso que eu ia assim, falar agora. 2 pessoas, 2 candidatos, eu acho que é o ideal. Mas tem que ter... Não tem, você tem que analisar pelo menos 3. Não, vamos lá. Coisas que eu já fiz também. Reuniões Periódicas. e antecipadas. Antecipadas. E aí- Para apresentação. Vai lá. É um processo. Eu acho que cabia a administradora fazer exatamente isso. É pegar, trazer os síndicos, levar para o conselho, fazer a reunião com o conselho, com os síndicos, ali tirar esses daqui, acho que não dá, sobrou 2, 3, desses 2, 3, vamos escolher 2. Então, esses 2 que vão Pra assembleia. para a assembleia, pronto. Aí você tem meia hora para você, ou 25 minutos para você falar de você, do teu projeto que você espera para o condomínio. As pessoas vão entender e aí sim elas vão fazer a melhor escolha. Sim. Porque eu vejo, já peguei condomínio de síndico 1 mês, 2 meses E vai embora. e vai embora. Mas chega nem assim- sempre chega isso para administradora. A maioria, eu tô não falando passa. aí já vem a minha dor, né? Sim. Porque na maioria das vezes, quando não existe a possibilidade de um síndico morador, ninguém quer, o que acontece? Vem lá o João do 12, apresenta o amigo dele, vem o Pedro do 30, apresenta o amigo dele, e quando a administradora chega na assembleia, aquela panela já está formada. Sim. Foi o caso de um dos condomínios que, inclusive, você participou do processo da Sim. licitação lá, né? E a administradora nem participou Sim. desse processo todo. Né? O que também, Então, na minha concepção, É ruim. é ruim. Não chega a ser desrespeitoso, como foi no caso, mas é ruim. Porque com quem ela vai ter a maior interlocução? exatamente. E às vezes a Se gente... você já tá ali desde do início de tudo, você já consegue E uma às vezes afinidade melhor. E eles perdem também uma oportunidade, porque a administradora conhece também muitos síndicos. Sim. Então perde ali a oportunidade de ter uma Indicar dica. um do melhor perfil. Mas Porque você se sabe você que não isso- confia na sua administradora, é Exa- melhor que troque. Então, mas você sabe que isso é marginalizado, Sim. tá? Quando eu sinto isso na pele, gente, é um pré-julgamento estúpido e absurdo Sim. com relação a síndico que tem algum tipo de relacionamento com a administradora, principalmente quando ele é profissional. Quando ele é Sim. morador, não, porque já tá entre eles. Sim. Mas eles costumam achar que é uma máfia, tudo é uma coloio, quadrilha, né? já vem. Eu não quero síndico que já tá vendo, eu quero coisas distintas e Sim. separadas. E até parece que aquele outro síndico não tem com outra Não tem administradora. exatamente. Meu, Pra você ter uma ideia, quando o ficção síndico total. é morador, e que ele venha ter uma conduta meia Uhum. ali fora da curva, né? Fora do contexto, Sim. muitas vezes a administradora acaba levando. Uhum. Quando entra um novo síndico, qual é a primeira coisa que eles fazem? Troca de Troca administrador. tudo. Troca tudo. Começa pela cabeça da administradora, sem nem entender o O papel que da também é uma administradora. desinteligência. Também. Exato, muito Porque grande. muita informação tá lá, essa caça às bruxas sempre é prejudicial. Pro Sim. condomínio. O O final condomínio. de tudo é o condomínio. Às vezes, é benéfica. Depende da situação que tá a gestão Sim. como um todo.
Mas na maioria das vezes, Mas não. às vezes Na maioria não. das vezes é birra de moradores que não tem o que fazer. E não Com certeza. entende que Ah, muita cara. a administradora, gente, eu quero aproveitar dessa Não, oportunidade aqui e mas deixar uma coisa bem clara. trouxemos pra isso, trouxemos pra isso. Vou vender meu peixe. A administradora, ela é prestadora de serviços. Eu presto serviço. Eu não tenho autonomia sobre o condomínio. Eu não tenho responsabilidade civil e criminal sobre o condomínio. A não ser sobre as minhas atitudes enquanto prestadora de serviço. Sim, Com relação às minhas cláusulas contratuais daquele serviço que eu presto. Então, a responsabilidade é do síndico. Eu nunca, pelo menos essa é a minha conduta, não sei outras. Sim. Mas eu nunca vou passar à frente do síndico. Eu nunca vou tomar uma atitude que eu antes não tenha conversado com ele e que não tenha recebido o aval dele para que faça ou deixa de fazer. perfeito. E Né? os moradores acham que você vai agir contra. Exatamente. Aí não, essa administradora, eu sinceramente, durante essa minha trajetória, durante esse meu caminho, Sim. não passei em tantas administradoras como nosso amigo aqui, mas eu fiquei muito tempo, anos, né? Então eu tive mais tempo de casa dentro de uma administradora do que essa variação, né? Sim. De mudar de uma empresa para outra. Sim. Mas passei o suficiente em algumas para entender exatamente o que eu quero hoje para Danconde e o que eu não quero. Perfeito, Então eu tive exemplos dos dois lados, o negativo e o positivo. perfeito. E uma das coisas é essa atitude de você não trabalhar para o síndico. Eu não trabalho para o síndico, eu trabalho para o condomínio, eu trabalho Perfeito. para o coletivo. Eu sigo um código civil, uma convenção e um regulamento interno. E as Tem uma diretrizes que o hierarquia. síndico traz, porque ele é o representante daquele condomínio. Mas no fim das contas, você tá Exatamente, dono mas do no fim condomínio. exatamente, porque se um síndico vem com uma conduta que está em desacordo com aquilo que tem que ser, eu não vou me render àquilo porque eu tenho que manter meu ticket e a minha carteira. Parabéns. Não vou. Então, eu já tive essas situações dentro de alguns condomínios. Ah, não vou fazer dessa forma. Ah, mas eu quero assim. Ok, eu tô aqui É pra... direito seu? É direito se eu fazer. A primeira coisa, qual é a minha primeira atitude? Eu sento na frente do meu computador, eu faço um e-mail para todo o corpo diretivo. Nós, da administradora Danconde, sugerimos que tal situação seja Feita de tal dessa forma. direcionado assim, 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 assim. É dessa forma. Então, tá ali claro. Amanhã ou depois tem uma reunião, acontece uma assembleia, vira aquele furdunço devido àquele assunto. Ah, porque a primeira pergunta, a primeira coisa que A faz. administradora não A viu? administradora não viu isso? A administradora não orientou? Né? Vocês são culpados? Cadê a Vocês foram administradora? condizentes? Gente, eu vou pra assembleia armada. Eu realmente sou uma pessoa que eu vou armada. Tá lá meus e-mails. Tá aqui, ó. A administradora orientou. Aí olha o síndico pra mim com aquela cara, com quem diz, tá doida? Tá louca? Falando um negócio desse. Mas Não, tem que ser assim. infelizmente. Tem que ser assim. Por isso que eu costumo dizer que eu não sou prestadora de serviço para síndico. Eu presto serviço para o condomínio. Perfeito. Né? Eu não quero nenhum tipo de problema amanhã ou depois que eu tenho que deitar minha cabeça no travesseiro. Putz, eu fui conivente com tal situação. Quer ver assim, tipo, pessoal, mas não vai querer entender também que só porque um condômino liga lá pra administradora querendo tirar o síndico, que a administradora não vai falar pro síndico o que tá acontecendo. Porque vai Vou falar. falar, vou Vai falar. falar. Mas eu também vou orientar esse morador, se Ah, ele me como tem que perguntar, fazer. como tem que fazer. É E aí o exatamente síndico, isso. por que você fez isso? Porque eu sou obrigada a responder o que ele me pergunta. O que você Exatamente precisa? Um isso. quarto de assinatura, um abaixo assinado, me trazer aqui, condôminos, X condôminos adimplentes, proprietários ou através de procuração. Já tô E não é falando por aqui, ó. conta Quem que quiser a você- deixa. Já anota. Já vai anotando E não é aí. porque você falou pro síndico o que tá acontecendo que você tá de coluio com Não, ele. eu aviso os dois lados. Senhor Você tá síndico. avisando o empregador, porque é o responsável, e você tá orientando a Exatamente. pessoa que, né, tem ali um X-avos daquela É isso propriedade. Senhor síndico, olha aqui. Os moradores estão me O gato contatando. subindo no telhado. Estão me contatando, É que isso aí. não estão em acordo com a sua conduta, com a forma que o senhor está trabalhando. E assim vai, né? E vamos explicar os motivos. E eu vejo que a maior parte, depois que a gente acaba recebendo consultas de todos os lados, né? Geralmente, a pessoa que tá reclamando é a que fez coisa errada. Geralmente é o que fez errado. Impressionante. Verdade. Tudo bem, tem as exceções de síndicos que realmente pisaram na bola, mas geralmente esse cara foi multado, esse cara foi notificado, esse cara. Quando você. É exatamente isso. Quando você tem alguma coisa, o síndico vai lá e. O cara tá errado, você vai e notifica, você multa, ele começa a virar contra o síndico, né? Ah, esse síndico não serve, esse síndico é As ruim, esse questões síndico. pessoais falam mais alto. À Aí- frente sempre, Sim, né? sim.
Eu vou só aproveitar e fazer o seguinte. Ué, porque a introdução, viu também que ficou essa Você introdução? viu? Foi longo, hein? Já fizemos um podcast todo. Eu vou falar de mais prestadores de serviço que ajudam a pagar a conta aqui, que precisamos também. Então vamos lá. Diferenciar os serviços, AVCB para-raio, sorteio de vagas, aquele transtorno que você tem que sorteio de vaga, acabou. Chama diferencial, AVCB para-raio também. Inclusive, nas assembleias, certo, El? Sorteio de vaga com sucesso. Silso é demais. Chama um Silso que o cara resolve. Petros Desentupidora. Cara, dor de cabeça com essa parte dentro do condomínio é terrível. E o Neres ajuda o Wellington em vários condomínios, em horários aqueles que sempre dá o problema. Então, conta com eles. Portal Segue Sistema, segurança eletrônica. Cavalcante. Também toda essa parte de câmera, controle de acesso, toda essa parte que também é fundamental para o condomínio hoje, você pode contar com os caras também chancelados pelo Wellington, já fez diversos trabalhos com eles. Segue Energy, energia solar. Fala com o Paulo lá, todo condomínio fica implorando para ter mais receita, que quer baixar condomínio. Uma das maneiras mais simples é essa, você ajuda o planeta e ajuda o seu bolso. Honest Market BR, mini mercado e franquia. Então vamos lá. Mini mercado é uma realidade nos condomínios hoje, facilidade, traz receita, dispensa até apresentação. Franquia é o seguinte, te falei que esse universo movimenta 200 bilhões de reais. Se você não tem a coragem da Cíntia abrir uma administradora, ou do Wellington, do Marcelo para ser síndico, que o CPF deles estão lá na Receita Federal, você pode empreender esse negócio com uma franquia, com tudo redondinho, a Honest trabalha para você, tem um algoritmo que sabe exatamente o que o consumidor consome, e aí você vai vender bem lá, tem a sua rendinha, sem precisar passar os perrengues que você vai ouvir aqui daqui a pouco. Imperador, equipamento contra incêndio. Não adianta seu AVCB estar em dia se os equipamentos não estiverem de acordo. Você vai perder a garantia e pior, você pode perder vidas por conta disso. Então, nós tivemos lá na empresa deles, eles fazem todos os testes, eles mesmos recarregam, não é terceirizado, é muito bacana o trabalho deles. E eles estarão na próxima semana aqui, pode contar para ouvir da boca deles, o projeto deles maravilhoso, e eles têm um trabalho muito diferenciado de novo, porque eles mesmos que fazem. Flecha 13, corretora de seguros. Corretor é sempre complicado, ainda mais em condomínio, porque você escolhe 3 orçamentos mais barato, 3 orçamentos mais barato. Com o Roberto e a Calil isso não existe, eles vão fazer uma apólice perfeita para o seu condomínio ficar totalmente coberto. O Ayrton, que é síndico com eles, sabe que não é fácil. E ele também tem a apólice dele com eles, porque o síndico também precisa de seguro. Muitas vezes hoje nas concorrências é exigência. A receita da empresa. A gente sabe que nem é obrigatório, mas passou a ser um diferencial. E aí o síndico que é profissional precisa saber o que o mercado precisa. Então, E hoje em dia eu falo que nem é mais diferencial. É uma obrigação mesmo ter. por conta do por mercado. conta do mercado. Não né? legalmente, mas por conta do mercado. Então, fala com o Roberto Calil. E para finalizar, a Elcis Fechadura Eletrônica do Lício do Casamento às Cegas, ele que vai vir falar com a gente aqui também. O Ayrton já tem lá a Elcis, mas não ganhou. Comprou. Quem sabe, tô fazendo aqui o merchan, quem sabe eu ganho. Vou mudar de apartamento, vou Vai colocar outra pedir. e vou pedir uma agora. Legal. Bom, a gente já fez uma super introdução, Nossa. né? Mas queria ouvir de você, Cíntia, principalmente, como que é a sua relação dentro do condomínio, né? Porque é difícil, você fica no meio do fogo cruzado muitas vezes, né? Ainda falamos aqui há pouco. É alguém reclamando do síndico, é o síndico desabafando. Como que é a sua relação no condomínio nesse sentido? Bom, eu venho de uma trajetória, como eu falei, de 20 anos aí. E graças a Deus eu criei um laço de confiança e amizade antes até do que profissional com os síndicos que eu atendo hoje. Que legal. E eu acho que isso que me impulsionou a. Verdade, Marcelo? Verdade. Tá bom. Verdade. Só pra confirmar, tá aqui, né? Não. É Não mentira, custa, Fer. né? Não custa. Síndico sendo Não síndico, custa, né? não custa confirmar, Tanto é a verdade que nós saímos de um constrangimento para uma amizade e uma parceria profissional. Tá vendo? Aí. Então né? bate o selinho lá que tá carimbado. Pois é, então. E aí, essa minha relação com os meus síndicos, né? Sim. Até peço desculpas de chamá-los de meus, né? Mas com os Não. meus parceiros e amigos, é que me impulsionou a ter essa coragem de encarar a Danconde num momento em que eu me vi realmente sozinha, no meio Desamparada, né? do mar, assim, né? A deriva. E aí, então eu tenho uma relação muito boa com eles. E prova disso
Eu fiquei 13 anos na primeira administradora que eu entrei. Uhum. Ao me desligar de lá, porque ela foi vendida para uma outra administradora, essa carteira me acompanhou. Sim. Foi uma catástrofe essa transição de uma Nossa administradora Senhora. para outra. Não vou falar nomes nem Ok. nada Não, não tá aqui. pagando nada. Né? Não tá pagando nada. Fala não, fala não. E foi uma catástrofe. E esses condomínios ficaram assim. Gente, pensa numa desordem. Sem pasta, sem prestação de contas, sem controle de inadimplência, contas pagas de um condomínio no outro, contas sem pagar e contas pagas 2, 3, 4 vezes a mesma conta. Beleza. Então foi essa Tá situação. fácil. Tá fácil. Tava bem facinho. Aí nessa época que houve essa transição de administradora, eu Sim. tive problemas de saúde, de Imagino. nervoso, de saúde mesmo. Porque eu fiquei na linha de frente de atendimento para poder segurar esses condomínios nessa administradora. Claro. E eu tomava paulada de bordoada de todo lado, porque a amizade não conta nessa hora, né? Sim. Quem apanha, não Né? esquece. E aí, o que acontece? Entrei em desespero e nesse momento eu pensei em abrir uma administradora. Aí eu pensei comigo, eu dei o passo para frente e voltei 20 para trás. Porque eu falei, eu não vou pensar em mim, eu não vou pensar no meu negócio nesse momento, Perfeito. porque eu vou assumir essa carteira de cliente. Eu tenho meses de pasta para entregar, eu tenho N situações para colocar em ordem e eu sou sozinha. Você abre uma administração, você é sozinha, você não tem equipe. É diferente de você chegar num lugar já estruturado. Com O certeza. que eu fiz? Quietinha, lá, tomando minhas pancadas. Como diz um grande amigo meu, que eu aprendi essa frase com ele, era soco na cara e cuspe no olho, o tempo inteiro. E aí, o que acontece? As orelhas não ficaram ruins, não, né? Tem, né? A gente passou a Amanda, né? Que luta, né? Sim, sim. Vai ficando tudo deformado. É. E aí eu falei, não vou fazer isso agora, não vou encarar uma administradora agora nessa situação. Falei, ainda existe confiança em mim dessas pessoas, desses síndicos, desses condôminos, as pessoas ainda tinham confiança em mim. E o que eu fiz? Peguei uma relação de administradoras da região da Zona Norte de São Paulo e comecei a entrar em contato com os zeladores, com os porteiros. Eu ia na porta dos condomínios e perguntava sobre a administradora, sobre aquela relação, né, comercial que tinha ali, se realmente era uma administradora que trabalhava bacana, se entregava as coisas dentro. E comecei a fuçar. Aí, um belo de um dia, eu estou nessa administradora indo para uma reunião num condomínio em Guarulhos. Cheguei nessa reunião, uma mesa cheia de gente, um monte de gente, conselho e tal, não sei o quê. E a minha gerente na época foi me apresentar para esse condomínio, que eu estaria assumindo esse condomínio na minha carteira. E Sim. quando eu chego nesse condomínio, a síndica vira e fala assim para minha gerente, fala assim, ela que vai assumir? Então eu vou deixar uma coisa bem clara aqui para você. Eu já estou avisando que nós não vamos permanecer nessa administradora. Então eu estou avisando, eu estou sendo cordial com a nova gerente que está me apresentando, senão porque vão achar que depois é não vai cuidado. dizer que foi ela que errou, que falhou, que não conduziu direito o trabalho e que o condomínio está saindo da administradora por conta dela. Eu não vou ficar, nós não vamos ficar. Nessa mesa, um dos conselheiros levanta e fala, nós estamos indo para a administradora tal. X. E aí, eu falei, poxa, essa daí tá lá na minha lista. Das Vou prestar atenção, legaisinhas. das boas. Voltei dessa reunião, entrei em contato com o diretor dessa administradora e falei, pô, eu tô com uma carteira de cliente. Ele, já tô sabendo o que tá acontecendo no mercado. Essa história repercutiu muito ali na Zona Norte. Uhum. Tô sabendo o que aconteceu no mercado. Fica tranquila, vem aqui bater um papo comigo. Saí de onde eu tava, fui lá conversar com ele à noite. Alinhamos tudo. Quantos condomínios você tem? Eu falei, olha, mais de 17 eu consigo trazer. Eu tava numa carteira aí de uns 25, 26 condomínios na época. Falei, 17, 18 condomínios eu garanto que vem comigo. Então tá bom, vê lá o que você consegue fazer e a gente trabalha junto. E eu fui conversar com esses síndicos, né? Bati um papo com eles, expliquei a situação, eles já estavam tudo. Cintia, é o seguinte, nós vamos com você. Eu não sei se a gente tá fazendo certo, fazendo errado, mas na atual conjuntura não tinha muito o que escolher. E foram Você comigo. levou todos os clientes embora? Eram meus clientes. Meus síndicos. Você não ouviu? Você ouviu? Eu falei, Eu entendi agora, entendi. E aí eu não levei, não, e não coloquei arma na cabeça de nenhum deles. Eu conversei, assim como eu tô conversando com você, que agora quer ir comigo. Foi assim o convite. Entendeu? E aí, todos eles, vamos lá, a gente vai com você. Não tinha pra onde correr, gente. Não tinha o que fazer. Ou eu levantava a bandeira de que estou com vocês e vou tentar socorrer,
Ou eles, o que, que ia acontecer? Eles iam Cada um começar a pro dar lado. carta de rescisão, eles iam se espalhar no mercado. E quando eu for, aí olha a minha visão lá na frente. Um dia, eu nem imaginava nome, Adanconde, nada disso. Sim. Mas um dia eu ia até a minha administradora. Onde que eu vou buscar esse povo? Já tudo espalhado no mercado. Fica mais difícil, melhor juntar a sacola agora e já levar, né? Aí Aí, depois aconteceu da outra, você levou todo mundo de novo? tá todo mundo comigo. Para de fazer Ah. spoiler. Deixa ela contar a história dela. Aí, Não, tô só me adiantando, né? você quer saber o fim da É, novela? pra situação, né? Você leu o livro do fim Sim, pro começo. É. E aí foi todo mundo comigo, né? E passei 5 anos nessa administradora que socorreu todo mundo. Sou muito grata a essa porta que me abriu. E entrei com a minha carteira. Só que assim, fui ali a única gerente que chegou com uma carteira. Todos os outros gerentes, nós éramos em 4, eles chegaram ali para atender uma Normal. carteira que já existia ali. Normal. Administradora muito boa, com processos de trabalho que hoje eu realmente Você espelha. Ctrl+C, Ctrl+V, foi para minha administradora os processos, porque trabalham, funciona, dá certinho mesmo. Tiro meu chapéu pro diretor dessa administradora com relação a isso. Me espelhei muito e modelo muito o que eu aprendi ali. Porém, poxa vida, comercialmente eu tinha um diferencial. Eu levei uma receita considerável para aquela Claro, empresa, né? E nas tratativas comigo, comercialmente falando, a coisa não rendia muito. Eu não tinha nenhuma diferença dos demais. Não Não como é justo. pessoa, eu não queria como pessoa, Não, financeiro. mas financeiramente a gente tá tratando de negócio. É, faz que nem Mbappé, Né? falar de futebol. Se você levou todo mundo, você tem até como pessoa mesmo ter direito a mais, não tem jeito não. E aí tô quietinha, olha como o universo te responde, né? Porque eu já tinha, sempre falei, eu vou conseguir, vou ter a minha. Recebi o tal do convite lá para abrir administradora em 2019. Do anjo. Do Investidor anjo, É, no do caso. investidor anjo. Eu é. agradeço ele demais hoje, que jamais eu teria feito o que ele fez, né? Ter me deixado a Danconde do jeito que ele deixou, tô pagando pra ele. Tá bonitinho. Aí, mas assim, fui, fiquei lá 5 anos com esses condomínios, colocamos a casa em ordem, trabalhei de virar à noite com a equipe de lá, montar passa, pagar as contas, regularizar tudo certinho, bonitinho, e passou esses 5 anos. Em 2019 eu recebi esse convite, fui muito justa, que eu fui conversar com o diretor da administradora, falei, olha, vamos A história é negociar essa essa. situação aí e tal, vou ver o que eu posso fazer. Só que enquanto ele viu o lado dele, eu fui ver o meu, né? Uhum. E aí, realmente, encarei essa proposta de... A Danconde começou sendo desenhada num papel, né? Numa salinhas de cor, que nós fazíamos as reuniões, montava o que precisava ali, e a gente foi deslanchando. 2020, quando a Danconde ia dar o start, realmente começar com a parte estrutural, física, pandemia. Aconteceu Recuei. isso aí? Não, pandemia não existiu aqui. Você tava em Marte nessa É, época. tava em março, né, que eu contei? Eu trabalhei direto. Eu Nossa, também. Você trabalhou? Eu também. Nossa Eu senhora. trabalhei. O Trabalhei quinto, até mais o ainda. quíntuplo. Eu trabalhei muito O na quíntuplo. pandemia. Quando todo mundo parava, o condomínio foi uma coisa que... Condomínio Só os Parou, demais parou. pararam na pandemia. Os condomínios com mais gente em casa. Supermercado e condomínio. E Condomínio. hospital, né? Hospital. E hospital. E aí eu sei que começou essa história da pandemia. O que que acontece? Nós não conseguimos mais nos reunir nos lugares, Claro. presencialmente, aquela dificuldade toda. E eu não conseguia mais marcar com os síndicos para conversar, para falar da Claro. administradora. Claro. Demos uma parada, ficou tudo no papel, o projeto ficou paradinho ali. E quando foi em setembro, outubro, julho e agosto, mais ou menos, de 2020, esse investidor resolveu retomar. Achei até que ia parar, não ia dar mais em nada, fiquei quietinha lá no meu lugar. Então, vamos retomar? Vamos retomar, porque deu aquela flexibilizada na pandemia, vamos continuar. Foi quando achamos o local onde hoje é a Danconde, a Sim. estrutura, o imóvel, alugamos. Onde eu conheci, certo? Isso. Ah, lindo. Alugamos aquele lugar e começamos a parte de reforma, de cabeamento, de pintura, de tudo, de deixar ali a nossa marca. E foi indo. O que que acontece? Quando foi em 2021, a Danconde pronta, vamos dar o start, vamos fazer a inauguração. Eu fui, comecei o mesmo processo que eu tinha feito há 5 anos atrás, conversando com o síndico. Olha, agora a história é diferente, tá tudo bonitinho, as pastas estão prontas, a inadimplência está controlada, tá Fui tudo eu. Vocês confortável. são meus. Sou eu. Tá Que tudo da hora. Não foi a controlado. administradora Não que eu foi. vi, não. Fui eu. Eu falei, tá tudo pronto, tudo bonitinho. Porém, eu tive a oportunidade agora de ingressar pro meu negócio. Se vocês quiserem continuar confiando em mim,
quiserem a minha presença ainda no condomínio de vocês, vou ficar muito grata pela confiança. E o convite está feito. E vote em mim. Né? Né? E não vou baixar o preço, hein? Não vou baixar o preço. Não vou baixar o E preço, aí já tá começaram baixo. não, nós vamos. Fizemos a inauguração da Danconde no dia 13 de fevereiro de 2021. Os síndicos foram. Dos 17? Foram, acho que pelo menos uns 8 ou 9 síndicos aquele dia. Não foram todos, mas todos Não, já mas você foram levou os sabendo. 17? Foi... Não, Calma. calma, vou chegar lá. Vou chegar lá. Não, eu tô curioso. Ela tá indo embora, tá levando todo mundo. E aí, Nossa, eu ia responder outra coisa que eu não perdi ainda com a pergunta, mas eu vou chegar lá. E aí, esses Tudo bem. condomínios foram pra lá, foram visitar a gente, né? Foi visitar a gente, tudo certo, vamos começar. Falei, beleza, então agora é a hora de eu começar a me desligar lá dessa empresa, né? Vou sair de lá, vou vir pra cá pra receber meus clientes. E aí começa uma parte bem difícil da minha vida, bem complicada. Acho que foi a pior de todas da minha história até hoje, desses meus anos. Meu pai ficou muito doente, teve um problema muito sério de saúde, e eu comecei a correr com meu pai. Pra lá, pra cá, e hospital, e interno, e sai, e volta. E aí eu cheguei nesse investidor e falei pra ele, ó, quer parar? Se quiser parar, os condomínios estão lá, tem uma equipe lá pra atender, porque não adianta eu trazer pra cá, eu não vou dar atenção. E aí a gente vai jogar tudo pro ralo. Não, Cíntia, eu não vou parar. Vamos continuar. Você primeiro resolve a história do seu pai voltando, a gente retoma. Foi indo. Quando foi em maio, meu pai faleceu. Foram quase 60 dias nessa luta e tudo da Danconde ficou parado. E foi aquele estrondo, assim, na minha vida. Eu fiquei sem saber se eu vou, se eu não vou. Mas o meu pai, ele foi uma pessoa que ele me incentivou muito nesse projeto, né? E quando ele foi naquele lugar, quando ele entrou naquela casa que você foi Sim. recebido ali, Jonathan, ele vibrou com aquilo. Ah, que Ele legal. falou, não para com isso aqui é seu, isso aqui vai pra frente, isso aqui tá na sua Que mão. E ele me incentivava. E todas as vezes que eu ia pro hospital ficar à noite com ele, eu chegava, o que você veio fazer aqui? Por que você não foi lá pro seu escritório? Uhum. Então, essa força que ele me deu contou muito na hora da minha decisão de continuar. E aí eu Legal. voltei, conversei com a pessoa que estava envolvida, falei, olha, agora meu pai foi embora, eu não tenho muito o que fazer e vamos voltar, vamos retomar. Isso foi dia 13 de maio que meu pai faleceu. Na semana seguinte a gente bateu um papo, tal, eu fui me recompondo. E em junho, dia 2 de junho, eu testo positivo para Covid sem vacina. Aí, testei positivo para Covid, 30 dias em cima de uma cama. Foi Meu bem Deus. difícil. A sua foi super severa? Você teve Eu não cheguei a ficar entubada, Tá. internada. Fui para o hospital e voltava, né? Ficava Tá. naquele vai e vem, mas assim, eu tive muita dificuldade, inclusive, de me locomover dentro de casa, de Puxa andar, tal. Foi bem difícil. Quando eu tive alta, no final de junho, voltei a falar com o investidor de novo. Até aí eu entendo, né? Porque a pessoa segurando toda a situação ali. E aí, quer parar? Quer realmente desistir? Não, vou continuar. Então, vamos embora. Legal. E aí, fui conversar lá com o dono da empresa que eu trabalhava, porque até então era para ter acontecido isso em fevereiro. Sim. Fui conversar com ele, falei, vamos parar. Preciso sair, quero me desligar, foi muita coisa que aconteceu, tô em outros projetos, envolvidos com outras coisas, quero uma coisa mais amena. Só que quando eu fui para ter essa conversa com ele, ele estava internado no hospital com Putz. Covid. E aí eu não podia me desligar da empresa, eu não podia sair. Fiquei mais um mês de julho. Quando foi em agosto, que ele retorna, no finalzinho de julho ali, comecinho de agosto, que a gente começa a conversar, que eu fui falar com ele, aí que eu consegui me desligar e começar a cumprir aviso prévio e tal, e contratar outra pessoa ficar no meu lugar. E aí, tranquilo. Quando foi por volta do dia 15, 16, assim, de agosto, o investidor que estava comigo virou pra mim e falou, olha, Agora não dá mais. agora eu não quero mais. Pô, 3 tentativas, né? Agora eu não quero mais. Aí eu olhei pra cara dele e falei, como é que é? Agora não dá mais. Eu falei, não, você tá ficando doido. Agora eu me desliguei de lá. Agora tá tudo pronto. Agora já passou todas as tempestades que tinha que passar. Como é que é isso? Não quero mais. Não, vamos ver, não sei o quê. Aí, não, tá bom, vamos continuar. Vamos continuar. No dia 28, faltando 2 dias pra acabar meu aviso. Ele virou pra mim e falou, declinei. Aí aquele dia realmente eu tive assim, eu fui, acho que me subiu o sangue, né? Bati as mãos na mesa mesmo e falei, olha, é o seguinte, você declinou, mas eu não. Eu tô desde o começo do ano perguntando se você fica ou se você sai. Aí você deixou agora? Pô. Falei, agora eu vou. Você quer declinar? Você vai declinar da porta pra fora lá, acabou. Eu vou assumir isso aqui. Ah, mas e o que eu investi? Dá aqui pra mim. Dá aqui pra mim que eu resolvo o que você investiu.
Põe na mesa quanto foi e a gente conversa. Eu com 2 filhas, larguei meu salário, não tinha mais salário. A rescisão só da onde eu saí, sem nenhuma receita ainda, porque os condomínios não estavam lá, e as contas do mês para pagar. Meu Deus. Vambora, vambora. E uma funcionária lá dentro. Olhei para minha funcionária, Márcia, minha facilitadora maravilhosa. Cheguei na Márcia. Márcia, tá comigo? A Márcia, tô com você. Então vambora, Márcia. Aí foi onde entra a questão da confiança do pessoal. E aí, agora vocês vão comigo ainda? Estamos com você. E aí esses condomínios migraram comigo. Vieram 8 condomínios. E foi o que fez com que a Danconde existisse, começasse, iniciasse. Então a minha relação é de muita confiança com eles. É uma mão de via dupla Lógico, mesmo, né? Eu lógico, tô com sim. eles. Até falo sempre, eu falo, se Deus quiser, a Danconde vai crescer bastante, mas vocês, essa turminha aqui que começou Quero que comigo, fique. eu Vai vou continuar ficar comigo. comigo assim, eu sou a linha de frente sempre, né? E continuamos. Hoje nós já temos outros condomínios que vieram de outras administradoras, de outras empresas que não Circunstâncias. tinha nada a ver com essa carteira minha. Então eu tenho uma relação muito boa com eles. Eu tenho um relacionamento muito bacana com cada uma dessas pessoas. E, consequentemente, com os condôminos, que foi a Sim. pergunta que você me fez no início, Uhum. né? E, consequentemente, com os condôminos. Porém, existe sempre aquela figurinha difícil. Existe sempre, como essa Sempre. situação que o Marcelo falou aqui no começo. Sim. Ali foi uma situação que eu tive que ter um jogo de cintura tremendo. Porque era um conselho que não queria assumir a responsabilidade, um síndico profissional de fora, uma administradora que ninguém conseguia. E aí, o que eu fiz? Eu falei, vou ser a pessoa mais imparcial possível aqui. E vou Perfeito. mostrar ao Marcelo que eu não tô aqui para ser contra ele, eu estou aqui para trabalhar com ele. E foi isso que eu fiz. E aí o Marcelo foi se chegando, o Marcelo foi conversando, e a gente foi criando uma relação bacana. E ele foi entendendo que eu não tinha nada a ver com o jogo daquela equipe que estava ali. Perfeito. Então vinham informações para mim, inclusive de acusação de algumas coisas contra o Marcelo, e aí tá, mas eu não tô vendo isso. Tá, mas eu fui buscar informação, não confere com o que você tá me falando. Tá, mas olha, isso aqui chegou para mim totalmente diferente. E aí o pessoal foi ficando meio assim, né? E perceberam que e o Marcelo percebeu que realmente eu tava ali para fazer o meu trabalho pro condomínio e não pro conselho tal, Do A pro pro síndico B. B, e nada disso. Então eu criei essa relação. Mas condomínio é condomínio. E a gente tem sempre uma figura ilustre, né, que traz Toda alguma situação vez. pra gente. O Toda Ayrton vez. contou em alguns episódios aí, algumas figurinhas aí, né? Ah, eu tenho, ó. Tô passando por uma aí agora. Umas figurinhas carimbadas aí que é mais fácil ver o demônio na frente do que essas pessoas. É Não, de difícil. verdade, porque é o que eu já comentei. Às vezes você não faz 100, você faz 99, mas né, não deixa de fazer 1%, você não faz nada. Exatamente. A situação, tanto o síndico quanto o administrador, é uma situação muito complicada. Todo momento de reeleição é complicado, tanto para o síndico quanto para o administrador. O síndico, que às vezes acaba não ficando, o administrador não sabe se com a entrada do novo síndico vai acabar ficando. Então é uma relação muito conturbada. E aí você pega esses anjos que aparecem no meio, abençoados que aparecem no meio do caminho, né? Que querem só causar transtorno no condomínio, querem impor a vontade dele. É pior que advogado, né? Advogado que. Você quer ser advogado pra quê? Pra impor minha vontade. Não é pra fazer, é pra impor minha vontade. Então tem condomínio que é nessa mesma pegada. Então eu falo que a gente tem que mudar um pouco, a gente tem que trabalhar muito essa parte dos conflitos dentro dos condomínios, né? Pra justamente quando essas pessoas do mal aí quererem, né, mostrar toda uma situação, gerarem situações pra dar força ao que ela tá falando, ao argumento dela, e que são situações às vezes que não compete à realidade, né? A gente tem que. É um trabalho árduo, tanto da administradora quanto do síndico, pra lutar contra isso, né? Porque às vezes, principalmente, se é um síndico morador, já foi síndico morador, manda todo mundo pro inferno, tá certo, né? Você é síndico morador, você tá no mesmo grau, Nível que todo nível mundo ali é. das pessoas, sou proprietário também, você manda, eu também mando e tá tudo certo. Né? Agora, quando você é um síndico profissional, você tem que tratar ali, aí chega um morador falando um monte de coisa, mostra às vezes coisas que não confere, como eu estava falando, a realidade do que está acontecendo, e aí acaba ganhando uma força desproporcional, porque tá ali dentro com outros moradores, fazendo o inferninho ali, né, que né, é o que pode ser As chamado, panelinhas as ali. Panelinha lá. panelinhas, aí conta uma história, a pessoa ao invés de buscar, esse é o problema do brasileiro, né, não busca, né,
a informação correta. Ela acaba acreditando realmente no que aquela pessoa tá falando, e aí acaba passando para uma outra pessoa de uma forma Inflamando a pior coisa. ainda do que É. escutou a situação. E aí é complicado. Esses conflitos eu acho que hoje, para o síndico profissional, é o mais complicado. E para a administradora também, A gente está sempre na berlinda, na verdade. toda vez. São posições profissionais, assim, profissões de muita ingratidão. Ninguém reconhece o seu trabalho. Ninguém para pensar que muitas vezes, pelo amor de Deus, não tem mimimi comigo, não estou me fazendo de vítima, não. Foi a Não. profissão que eu escolhi, foi Ninguém uma pôs um revólver decisão, na sua cabeça. né? Depois de toda essa historinha boa que eu contei aqui, deu para entender que eu queria mesmo administrador de condomínio, né? Eu tive tudo para sair fora. Eu tive tudo para fazer outra coisa. Na verdade, eu sou uma pessoa que eu A gosto gente do é que eu tudo faço, doido, né? né? Maluco. Tem Tem que que ser ter doido. Nossa sangue senhora. de. É, tudo retardado. Mas você percebe que tem muita ingratidão, né? As pessoas já chegam apontando. Isso você vê em assembleias, né? Já senta ali na frente com a calculadora, com o notebook, com o caderninho, com todas as anotações que ele fez durante um ano inteiro. O cara não te liga uma vez no ano pra Mas te na perguntar Assembleia, nada. Mas na assembleia ele chega com um caderno de 10 matérias, coisas que ele foi anotando durante o ano inteiro pra poder questionar tudo ali. E eu canso de falar nas assembleias. Gente, pasta de prestação de contas vem todo mês. é prévio. Isso é Veja, prévia. olha, analise, pergunte, questione no decorrer. A assembleia não é para lavar roupa suja, a assembleia é para decidir, para A definir. gente falou isso no episódio com o Alexandre, né? Sim. É, que a Assembleia de Prestação de Contas é aprovação de contas. Não é momento para você discutir, para você querer falar. A Assembleia está sendo em março de 2023, você está querendo falar da despesa de janeiro de 2022. Eu não lembro nem o que eu comi ontem. Exatamente. Vou falar de uma despesa que ocorreu em janeiro de 2022. Tá lá. Você teve 1 ano e 2 meses. Por que você não falou nesse tempo? Você Exatamente. espera a Assembleia, Porque então. não chamou o síndico, o conselho para Mas não justificar o que está acontecendo, né? Exatamente. É que essas pessoas, o que elas querem? Tumulto. É tumultuar. É Não tumultuar. querem, elas não querem solução, não querem resolução. Elas querem tumultuar. Tumultuar. Pessoas que querem tumultuar, eu já falo, pessoal, desculpa, né? Eu, Quer eu, discutir? eu criei não, né? Eu levo para mim, quando eu vou para uma assembleia, eu já começo a prestação de contas dessa forma. Eu criei um script e ele tem Perfeito. funcionado, né? Então eu já começo dizendo: vocês receberam o boleto, anexo à prestação de contas de todo o mês, mês a mês. Vocês recebem a pasta de prestação de contas aqui todo mês. Essa pasta está à disposição para o morador. Então, creio eu que vocês tenham tido interesse de olhar, de analisar, de verificar como Você joga a anda. responsabilidade pra eles. Exatamente. Como anda a saúde financeira do seu condomínio. Acredito que se tivesse tido alguma dúvida, vocês já teriam procurado pelo síndico Que ou por ninguém me nós. falou. Mas ninguém, como ninguém procurou, tá aqui o corpo diretivo que já analisou essa pasta, já conferiu, ou seja, ela já está Já com a aprovou. anuência de uma equipe, já está aprovada. Trago aqui para vocês um resumo financeiro do que foi o ano passado para a gente aprovar essas contas. Acabou. Graças a Deus, essa estratégia tem me dado certo. Não tem muita discussão em cima disso, Mas isso sabe? você deixa todos os gatilhos que você acabou utilizando aí, né? Porque são todos gatilhos, né? Você jogou a responsabilidade pra cima deles. Sim, Você falou que se eles não viram a pasta, a culpa não é sua nem de ninguém, é deles, sim. né? Você colocou uma situação que quem verificou Aprovou. já Já aprovou, aprovou. Aprovou. né? Então é tudo os gatilhos que eu faço igualzinho. Eu chego que a gente conversa, né? Se quem tem que fazer a apresentação de contas é o síndico, se é a administradora. É o síndico, na minha opinião. Mas sobra sempre Não, pra não, mim. concordo plenamente. Agora eu só vejo de falar pra ela. É, Peraí. começa a me indicar pros prédios, você vai ver. Tá? O síndico que tem que fazer a prestação de contas. Por quê? Ele que fez as contas, ele que gerou Sim, aquilo ali. sim. A administradora apenas pagou. Muitas vezes a administradora não sabe nem pra que foi tal situação. Sim. Então, o discurso que eu coloco num didático, assim, né? O boleto foi enviado, mesma coisa. Balancete foi enviado, pessoal. Mas eu já começo assim. Pessoal, o item é aprovação de contas, tá? Então aqui não é pra discussão, aqui é pra aprovar ou não. Se você não aprova, você não aprova. Se você aprova, você aprova e vida que segue. Legal? Tem isso em mente? Qual que é o script? Todos vocês receberam todo mês o balancete? Mesmo o script que você faz. E jogo toda a responsabilidade pra ele. Fala, e outra? Tá aqui, tá legal? Ninguém reclamou nesse período, pessoal. Podemos aprovar? Podemos seguir? Acho que é só um proforma aqui pra gente seguir. Tá legal? Não sei o quê. Mas
teve todo o tempo do mundo pra falar, você vem falar agora. Exatamente. Se Exatamente. alguém chega a discutir, muitos acabam nem discutindo porque quando você joga todos esses gatilhos O aqui, cara já. Eu Ó, que não fiz, eu eu já que não fui, fiz. eu já fui chamado de, nossa, ontem inclusive eu fui chamado de 171. Nossa. Você acredita nisso? Não pessoalmente, né? A pessoa colocou num grupo de condomínio e aí me mandaram a mensagem. Porque ele falou assim, nossa, esse nasceu pra isso. É um condomínio que tá tendo, né, Cuida. um ruído lá, um grupo tá contra lá, da oposição, porque a gente aprovou uma obra de 500 mil, o conselho levou, aí o grupo não queria, enfim, tá uma baderna lá. E aí, o pessoal tá jogando a responsabilidade em cima da gente, da empresa, de síndico e tal. E aí, aí eu fiz uma reunião ontem, e nesse tom aqui de voz, algumas pessoas falando algumas coisas, e eu nesse tom de voz. E tenho que tratar, responder educadamente todo mundo, como eu Claro. sempre fiz, profissional. E aí, depois da reunião, o pessoal falou: Meu, olha, vou ser bem sincero pra vocês. Ele é de uma fineza assim absurda. Gentleman. O cara nasceu pra isso, educado, não respondia linear, não levantava o tom de voz, deu palavra pra todo mundo, tal. O cara nasceu pra isso. Só que é 171, né? Não, eu dei risada, dei risada. Porque assim, eu falo que aí por que eu tô contando a história? Pra falar da prestação de contas. Não é nada mais que uma venda. Prestação de contas, a assembleia em si, Eu ia falar isso agora. É uma venda. é uma É um venda, marketing. né? Você tem que vender todas as suas posições que tem Sim. lá, o porquê que você tá levando aquilo, se é bom, se é ruim. É uma venda, né? E você tem que deixar na mão da pessoa. Você não vai obrigar a pessoa a comprar. Mas você deixa Sim. na mão da pessoa fazer a E quem compra não ou não. entende isso perde a assembleia. Perde a assembleia. Perde a assembleia. Sim. Então a prestação de contas, que é o mais importante pro síndico, eu falo que é o mais importante porque você pode responder civil e criminalmente, Claro. né? Tudo isso daqui é uma forma de persuasão. Total. Total. Você joga os gatilhos mentais, né? E você né? Tem essa persuasão em cima das pessoas pra direcionar elas a literalmente aprovação. Mas o que é verdade também. Mas assim, Não, se não, você mas não é não uma viu, persuasão. foi uma falta de responsabilidade sua. Você mora lá, Sim, você é né? responsável. A fatia do bolo é O sua, não é problema, o minha. problema do A ser gente- humano é que ele A não gente assume, brincou né? aqui nos outros episódios dizendo o seguinte: se você não tá cuidando ali, se você não vai na segurança, você não tem direito a reclamar. Não é? Simples assim. Porque o Ayrton falou que ele, como pessoa física, evita ir à assembleia. Eu falei, pô, Ayrton, mas você depois contra mim, porque eu fico incentivando a pessoa aí e tal, não sei o que. Ele falou, não, eu também não reclamo. Tô Sim, você tá consciente. dando Eu direito não vou- total do outro tomar decisão por você. consciente. Então tem tô raceio, eu consciente. tenho o que tiver Ah, lá. vai ratear 1 milhão? Quanto que eu vou pagar? Não Não pode desci. falar, é lógico. Não descer, tá tudo certo, tem que pagar. Não adianta eu chegar lá e querer reclamar. Então, essa parte de persuasão, e não é uma persuasão de Sempre porque você. o termo persuasão, ele Não tem é um mentir. Não, ele tem uma as, pessoas, conotação. as pessoas têm uma forma de Achar que é encarar mentira. Você o tá termo querendo de vender mentira. persuasão, você tá mentindo, e você Isso. tá iludindo a pessoa. Uma que se uma pessoa deixa persuadir por uma situação ruim, É aí onde vai estudar um entra- pouco mais, né, e não deixar ser Vou manipulado. vender meu Né? peixe agora. É aí onde entra você está com uma administradora realmente de responsabilidade. A persuasão na mão de profissionais de responsabilidade e idôneos, você está fazendo uma assembleia bacana e está realmente aprovando contas do jeito que tem que ser. Sim, Por mais que você leve para o morador, que a responsabilidade era dele de ter feito aquilo durante o ano. sim. Né? Então, é bem diferente você levar mentira para uma assembleia. Aí depende muito do Então, profissional que você contratou. vamos dar um recadinho ali, assim, tipo, pro pessoal que tá assistindo a gente, né? Pessoal, tenham responsabilidade sobre as suas ações. Se você vai na assembleia, você tem o direito de reclamar. Se você não vai, aceita que dói menos. Exato. É isso, Exatamente. tá? Não, Porque você não exerceu o seu direito no momento que você tinha que exercer. Exatamente. e olha que Aí não adianta engraçado. vir com o caderninho de 10 matérias lá. Não, e é surpreendente quando você vê pessoas que não são do mercado e agem desse jeito, você até parabeniza. Recentemente eu fui para atender um cliente de um outro segmento e tal, e aí ele tava comentando, pô, minha esposa acabou de voltar da reunião. Eu falei, nossa, que raro, vocês estão indo na reunião. Pois é, eu não quero reclamar sem ter ido. Eu tô pedindo pra ela começar Olha aí. que coerência Eu dessa falei, pessoa. Eu dei um abraço nele, peraí, vem aqui. E você vê, né, como que a área condominial é ingrata e por que ela é ingrata, né? A pessoa fala assim, eu não quero reclamar
se eu não assistir? Olha a cabeça. Já vai pensando que qualquer situação tem que reclamar. E não Não é, é. gente, né? Você tem que descer numa assembleia para discutir coisas legais para o condomínio. Você pode não gostar da ideia. E aí você vai colocar suas opiniões, E quem sabe até com seu poder de persuasão você fazer com que os consiga outros reverter compram. a sua ideia. Exatamente. Então, é uma venda, Sim. tanto de um lado quanto do outro. Só que aí, se você perde no seu argumento e os outros demais abraçam o argumento do outro, Sim. fica quieto. Né? Aceita que dói menos. Porque assim, aí geram todo um tumulto. E veja, Ed, eu sou totalmente a favor das pessoas fazerem um abaixo-assinado se não gostarem de uma situação. E discussão saudável na Assembleia é legal. É Eu bacana. sou totalmente a favor dessas situações, porque eu acho que quando a pessoa ela tem que exigir, né, ela tem que buscar um direito dela, se ela não tá satisfeita com uma situação. Mas poxa, não participou, não sabe nem o que aconteceu e ainda faz todo um motim pra querer fazer Tumultuar, uma gerar tumultuar, conflito gerar ali, chamar conflito. atenção, dizer que tô de olho. Tá de olho no quê, cara? Você não fez passo o ano inteiro. Sim. É Você não me ligou uma desnecessário. vez no ano pra perguntar como que tava o seu condomínio? É Quem tava fazendo o quê? desnecessário. Muitas vezes. Gente, eu fui pra uma assembleia recentemente aí num condomínio. Não, não foi recentemente, não. Vou falar a verdade aqui. Foi o ano passado. Foi a assembleia ordinária do ano passado, não foi a desse ano. Eu me liguei porque eu fiz essa assembleia ordinária desse prédio agora. E uma moradora nova no condomínio, fazia pouco tempo que ela estava morando lá, e ela começou a questionar uma série de situações, uma série de coisas. Mas ela, nossa, e a mulher toda hora parava o assunto e perguntava coisa que a gente ia falar lá na frente, ou coisa que nem estava na pauta, e começou a questionar a questão de folha de pagamento. E falando, até ela usou um termo muito parecido que o nosso amigo, né, naquele último condomínio que a gente teve, uma pessoa que virou para o Marcelo assim, de um jeito assim, bem, bem arrogante, prepotente. Eu estava explicando os custos da folha e a pessoa virou para o Marcelo e falou assim: numa conta burra aqui, ó, o condomínio não paga isso aqui de INSS. Se você fizer aqui, ó, 11% de INSS, aí eu falei: só que não é 11% de INSS. 11% é o que desconta o funcionário. O condomínio tem a tributação mais alta. O condomínio não é empresa optante pelo Simples. Ele falou, ainda bem que a sua conta é burra, né? Exatamente. Ainda bem que sua conta é burra, Eu falei, porque então é burra senta, mesmo. não senta sabe fazer aqui que o eu vou cálculo. explicar. Porque condomínio não tem tributação de empresa optante Simples. pelo Simples. O condomínio não tem essa, cara. A tributação dele é lá em cima. Tá? Então, vem aqui que eu vou te ensinar como que faz a conta inteligente. Né? A pessoa tá sendo arrogante com você, você vai ser também. Você vai responder no mesmo tom. E aí, É do seu time, ela, É, ela é do meu, eu gostei dela, ela é do meu time. E aí, eu sei que eu conversando com essa moradora lá, fui explicando, e a mulher falou. Aí a mulher, não, porque como que é mesmo aquele senhor que fica aí sentado aí no horário, porque ela queria saber se pagava hora essa, porque ele não saía pra jantar. Nem o nome do porteiro do condomínio dela, ela sabia. Então, pra você ver como ela tá tão antenada. Eu não com sei que o nome tá dos com- porteiros do meu prédio. Ah, não. para, você entra ali, fala boa noite, fala boa tarde, conversa, você não sabe? Eu entro de carro. Mas não passa nenhuma vez ali, não Passo, sabe? ô, e tchau. Ah, não, gente, eu acho que é um Eu absurdo. entro no carro, eu saio do carro, eu entro do carro. Ah! O cara trabalha 20 anos no prédio, tudo bem, ela era mais nova ali, há menos tempo, fez a mudança, tá ali. Então, assim, mas eu tô falando isso no sentido da pessoa não se antenar pra saber o mínimo do prédio, Não, claro, o mínimo é um do exemplo. condomínio. Que não saiba o nome da pessoa, mas ela não tinha informação de nada e tava questionando. E aí um dos questionamentos que ela fez pra mim, no meio de todo mundo, na frente de todo mundo, ela levantou e começou a questionar valores de tudo. Coisa de R$20 de quanto paga o contrato de prestação de antena, R$10 da manutenção do elevador. Não, porque se você tira 20 daqui, 10 dali, não sei o que, não sei o que lá. E eu explicando pra ela, esse assunto se deu por quê? Porque eu tava explicando pra ela que a folha de pagamento, ela consome pelo menos 70% a 75% da receita do condomínio. É o grande vilão da receita. Não tem pra onde fugir. É a folha de pagamento. E não é porque os caras ganham muito, não é porque os funcionários Nossa, ganham bem. porque mão de Porque obra é caro. a tributação é alta. Mão de obra né? é caro. E o cara nem sobra tanto. Exatamente. E aí ela questionando todo. Eu falei, então é aqui que a gente tem que trabalhar. Um planejamento feito para mudar essa configuração que vocês têm hoje de funcionários orgânicos. E aí vai de perfil de condomínio para condomínio. Tem uns que conseguem se adaptar a uma nova versão de uma virtual, outros não, e tá tudo bem. Sim. É aquilo que você falou, condomínio tem perfil, tem característica própria. Perfeito. É bem personalizado cada um. Ela me vira na frente de todo mundo na assembleia.
Quanto você cobra pelo seu serviço? Nossa, Eu muito falo pouco, chato viu? isso. Pra aguentar você. É muito chato isso, muito cara. por aí. Aí eu estava É. sentada, eu também levantei, né? Porque eu tenho essas táticas, né? De você. Eu falei, eu também levantei, vou falar com ela no mesmo nível. Eu peguei e falei pra ela: olha, o meu trabalho, o preço do meu trabalho já foi tratado com o corpo diretivo do condomínio, que aceitou e entendeu que estava válido pela minha prestação de serviço. Agora, o valor do meu trabalho eu não vou discutir com a senhora aqui. Eu sei a demanda que eu tenho de trabalho, as minhas responsabilidades. E se a senhora quiser saber exatamente quanto vale o meu trabalho, a senhora contrata uma administradora incompetente, que a senhora vai ver quanto vai custar para o seu condomínio. Ah, mas tem outras administradoras que talvez cobre menos que você e dá para fazer uma economia. Eu falei, tem um monte que vai cobrar menos do que eu. Mas que vai deixar seus impostos sem pagar. Que não vai analisar se a empresa terceirizada entrega os documentos. Que não vai fazer uma pasta de prestação de contas de acordo com o que a senhora tem que ter. Que não vai brigar com os seus prestadores de serviço para não colocar lá 10, 15% de aumento e vai ficar lá chorando para reduzir esses aumentos que são anuais. Não vai ficar trabalhando. Ah, veio a cartinha lá, ó, estamos reajustando tanto. Ela vai anexar, mandar para o síndico, aumentou tanto, então a empresa acabou. Eu não. Eu falo com cada um. Eu ligo para cada um. Todos esses valores que a senhora está vendo na minha previsão orçamentária aqui já foram negociados. Porque se eu mostrar primeira intenção de aumento de cada um deles, era pelo menos 4, 5, 10% a mais do que eu consegui negociar aqui. Então vamos ver quanto vale o meu trabalho? Então o valor do meu trabalho é indiscutível e quem coloca preço no meu serviço sou eu. A mulher sentou, ficou quietinha, não perguntou mais nada dali pra Vou frente. te contar uma história. Já contei aqui pro Jonas, mas é bom porque essa história eu gosto bastante. O morador tava discutindo comigo. Eu não discuto, né? Raramente eu discuto. Pego, saio, agradeço, ainda peço obrigado e vou embora. Aí falou, não, eu pago o seu salário. Assim, Aí eu virei, falei, ó, vou ser bem sincero pro senhor. Eu acho que mesmo com o valor que o senhor ganha, acho que o senhor não consegue pagar meu salário. Mas realmente o senhor, dentro do número de unidades aqui, o senhor representa um X avos aqui de unidades. E o meu ticket aqui é X. Dentro do valor da sua fração, dá em torno de R$ 20 por unidade. É o seguinte, tirei R$ 20 da carteira, tá aqui R$ 20. Tô pagando o senhor pra você não mais falar comigo. E aí, todo mês o senhor pode me passar sua conta que eu deposito para facilitar o processo. E aí o senhor não me cobra, o senhor não me fala mais nada comigo, o senhor nem te dirige a palavra para mim, porque realmente R$ 20 para mim da sua fração não vai mudar nada na minha vida. Peguei, virei as costas e fui embora. muito bom. Nossa. Então, assim, Quem vê a gente falando assim, quem Acha tá que é assistindo, acha que é arrogância. arrogância. Não é, gente. não é. O que nós somos desvalorizados nesse É se mercado posicionar. é se posicionar. Eu sei as noites que eu viro, Marcelo tá aqui de prova, que não me deixa mentir. Às vezes, 1h da manhã, eu tô na administradora porque eu tenho uma obrigação para entregar. E eu não vou sair de lá antes de cumprir com essa obrigação. Perfeito. Porque eu sei o que tá no meu contrato. Eu sei o que reza o meu contrato, cada cláusula contratual. Eu sei o que eu prometo pro meu cliente. Perfeito. Né? O Marcelo vai entender o que eu tô falando. O pessoal chega assim e fala assim, a gente paga pra você ficar aqui. A gente paga e você quer fazer o que você quer fazer. Mas é isso. Só que na hora que vier A o problema, a responsabilidade é É sua. minha. Eu falo, não, então assim, vocês pagam um valor pra minha empresa realmente, pra gente ficar aqui, e eu sou responsável pela empresa. Eu sou responsável pelo condomínio, e não é o que eu quero fazer, mas o que eu estou fazendo dentro do que foi aprovado e dentro do que eu tenho autonomia pra fazer. Então assim, se não tá bom pra vocês, vocês têm total direito de procurar uma outra Sim. empresa. Sim. Fica a critério de cada um. Mas enquanto eu estiver aqui, vou cumprir o que eu fui contratado pra cumprir. Não tá certo. E essa história, o síndico profissional, pelo que eu percebo, ele passa muito por essa situação. Eu pago, tenho que fazer o que eu quero. Só que se ele seguir o trabalho dele de acordo com a decisão do outro, Você ele tá vai perdido. tomar muitas invertidas. É assim, ó, é diferente você fazer uma decisão colegiada do que uma decisão imposta. Imposto. É Sim. totalmente diferente. É uma coisa, vamos usar então caneca aqui para nossa reunião. Você concorda? Pô, acho que é legal. Beleza, todo mundo tá de acordo. Ah, mas a caneca vai ser branca, preta. Aí, beleza, vai embora. Mas já decidiu a caneca. Aí o síndico até sai. Se matem aí Com a cor da caneta que você caneca. quer. Entendeu? Exatamente. Então, são situações que, infelizmente, é isso, a gente passa no curso até, orientar o síndico, porque ele fica refém, ele fica com receio de perder. Não é todo mundo ter essa coragem, não.
vai, De vai perder, perder, perdeu. vai embora e tal. O pessoal tem receio e a gente entende. Não é perder, Jonathan. Exato. Porque se eu abaixo e me coloco, assim, me sujeito a Não, digo determinadas na sua situações, coragem. eu não vou levar agora, mas eu Quando- vou perder lá na frente. Não, E quando você- desmoralizada. Quando você fez a transição de continuar a Dandan Conde tendo já perdido a sua receita. Sim. Nessa transição, nesse sentido que eu tô falando. Por que não? O posicionamento é perfeito. Porque senão acontece isso. Você não valoriza agora, dali a pouco Amanhã perde. eu tô vendo que o síndico tá levando a situação para uma conduta. Vamos supor que seja essa a questão. Tô Você vendo tá que o roubando. síndico- Tá Eu roubando. sou mais delicadinha. Não, tá roubando. Tem síndico que síndico- rouba mesmo, a gente sabe. O síndico tá Isso indo para uma conduta que não é atrapalha adequada. muito. Eu vou ser conivente com isso, eu tô vendo que aquela situação tá virando. Eu, Cíntia, fui gerente de um condomínio. Eu não quis nem pensar em trazer para Danconde. Síndico, eu não tô brincando. Isso foi ao vivo, foi transmitido a Assembleia ao vivo pelo Facebook e pelo Instagram. 1.200.000 reais de rombo. Meu Deus. Que beleza. 1.200.000. Um condomínio de 320 unidades. Se eu Meu falar a Deus. região aqui, eu vou tomar até processo, porque todo mundo já sabe Mas onde vamos foi. saber. Entendeu? Foi na Zona Norte? Foi na Zona Norte. Perto da Mas freguesia? não fica muito longe, não. É, pertinho ali. Não fica muito longe, não. Entende? E isso, eu era gerente desse condomínio. E na época, teve gente que gritava assim na Assembleia. E aí, Cíntia, você não tava aí junto com o fulano da administração, por que você não começou? Porém, esse condomínio, assim, eu tiro total responsabilidade da administradora e minha também, porque a administradora, neste caso, eu tenho condomínios hoje que eu não faço nenhuma movimentação bancária. Eu só lanço tudo que tem que lançar no Quem banco. paga é o Quem síndico. paga, quem autoriza é o síndico. Eu acho lindo, maravilha. Dá algumas dores de cabeça, sim, porque muitas vezes o cara perde a hora, não vê onde tá, não viu a mensagem, não sei o que, eu tenho que relançar tudo de novo. Então eu tenho que sempre antecipar os pagamentos para se eu Não tiver ter dor que de cabeça por dia. por dia, entendeu? Porém, é mais tranquilo para mim. Mas eu tenho condomínios que a responsabilidade financeira é total minha. Tá tudo nas minhas costas, eu vou lá, eu entro, eu pago, eu transfiro, eu negocio, tá comigo, né? Mas eu sei exatamente o que eu tô fazendo. No mês seguinte tá tudo prestado conta ali, fica bom, o mês já tá lá. E esse síndico era um síndico que nem lançar as contas no banco era a administradora que lançava. Ele não permitia, ele fazia tudo. Ué, gente, isso é a cara do roubo, literalmente. E aí As ele pessoas que eu juntava, uso aqui. ele juntava todos os documentos no final do mês, só mandava para a administradora, fazia a conciliação com o extrato, e ali você via despesa com pet shop, Meu Deus. despesa com loja de surf, marca de roupa. E aí você pergunta, mas comprou que roupa? Cara, Uniforme para os funcionários. Ninguém vê um negócio desse, cara. Cadê o conselho, né? E que é além pra disso, absurdo. cobrar as aí contas. 3, 4 contas de água. Um condomínio de 300 unidades não é uma conta de água de R$1.000, gente. É uma conta Sim. de 20 mil, de 25 mil reais. Indo para parcelamento, para acordo. Eu já vi gente, o síndico profissional, se diz profissional, né? Fazendo compras pela própria empresa. Eu já vi. Prédio de implantação, porque tá esperando sair o CNPJ. E aí o CNPJ demora, por coincidência, uns 5 meses pra sair. Sendo que você tira o CNPJ em 20, 30 dias. Hoje rápido. Né? Se aí você demora 5 meses, ele vai fazendo compra e vai passando a nota fiscal dele. No CNPJ, ele vai comprando no CNPJ dele. E vai gerando no CNPJ dele. Aí quando você vai ver, é televisão, é geladeira, é um monte de coisa que foi comprado. Você não sabe nem onde é que tá Não aquilo, tá, né? Tá lá não no tá. salão de festas, Não tá menino. no Você que não passou lá condomínio. pra ver. Cara, assim, e eu não sei como que as pessoas Não, aí eu ia deixam brincar com isso. acontecer. Não, Com a por que Cíntia, a né? gente nunca Situação tá nesses dessa. prédios? Porque todo prédio que eu trabalhei, como seja assessorando síndico, seja como síndico ou como administrador, o pessoal é Caxias. É regradinho. Uma coisinha que tá estranha do lugar, ali. é. O que aconteceu aqui? Eu dos condomínios que eu atendo, eu faço questão do conselho olhar a conta, falar, ó, não, você tem que olhar, olha, tintim por tintim, para não ter problema. Não quero problema, então, assina, tá tudo certo. Não é passar a pasta. Muito conselheiro cata lá a pasta lá, assina e te entrega. Pô, você conseguiu em meia hora olhar a pasta? Eu vejo direitinho, vê se não tá tudo certo. Confere as contas. Tem conselheiro que eu sento do lado e falo assim, ó, pra você olhar a pasta é assim, ó. Isso, você tem que olhar isso, isso.
eu oriento ele a fazer o negócio direito. Porque se ele fizer direito, para mim vai estar super tranquilo. Exato. Amanhã eu não vou ter dor de cabeça. E aí a gente vê muito conselho, muitos moradores questionando o síndico que não presta as contas direito, que faz compra, como você falou, ou no nome dele, ou até com recibo, tem vários com recibo, então chego no condomínio, tá É um com recibo, eu falo, ó, absurdo. não aceito recibo de jeito nenhum. Ah, mas ele sempre foi assim. Tá, sempre foi assim, daqui pra frente não é mais. Eu não fechei, acho que faz umas 2 semanas que me ligou um síndico, mandei uma proposta, e aí ele me falou: "Olha, eu tô mudando a minha administradora, sabe por quê? Porque aqui é o seguinte, vem o cara que arruma o cano, vem o outro aqui troca não sei o quê, os caras não têm nota, cara, são prestadores de serviço pequeno, é recibo, e aí a administradora tá se recusando a fazer o pagamento". Eu falei: "Então o senhor continue com essa administradora, porque ela está correta. Perfeito, parabéns. O senhor fique com ela, porque ela". "Ah, mas você", eu falo, "Não pode". Eu falei: "O condomínio, essa e-mail de condomínio era, até pouco tempo atrás, antes de todos esse cerco fechar com a Receita Federal, REINF, CTF e tudo mais, era o meio de mais informalidade possível, acho que no mundo. Uhum. Tudo que era o Zé da brocha, o cara do martelo, o cara do estava tudo dentro de condomínio. Até substituição de férias de funcionário, você não tinha uma empresa que passava o cara que estava entregando panfleto lá na esquina: "Ô, você não quer vir aqui cobrir a férias do meu porteiro?" É. Não, ele vai sair de férias. Fazia um recibinho pro cara de um valor X tratado e acabou. Isso tá minando, tá Sim, acabando, sim. né. Ainda existe, ainda tem Ah, os, uns poucos existem, sim. né, ainda existe. Mas esse síndico falou isso pra mim: "Não, mas tudo que eu mando eles pagar, eles não querem pagar, porque eles falam que é recibo e que não pode". "Não, não pode". Eu falei: "O senhor tá com uma administradora bacana. Eu vou mandar a proposta para o senhor, que eu tenho total interesse em te atender, mas a sua administradora não está errada". Perfeito. É questão Até de agora ele orientar não me também, né? respondeu ainda, mas, né, Tudo que fique indica que lá. Mas pode, tudo bem, não tem recibo, tem RPA, tem outras formas de Não, mas ele não queria que receber, né? Então, descontasse o imposto Imposto. do prestador, porque o prestador já cobra pouco. é o cara que quer ganhar tudo. Sim. então E nesse caso, de forma ilegal. Cara, é uma coisa que eu não faço nem RPA hoje em dia. E se eu vou fazer RPA por conta de uma situação extraordinária assim, conselho, é isso daqui, vocês estão cientes por que tá fazendo isso? Podemos fazer? Uma vez eu precisava de um serralheiro. R$ 30 um pingo de solda. E o cara que é da empresa ia me cobrar 250. Eu, gente, é um pingo de solda. Aí virei pro conselho e falei, ó, só o cara não emite nota. É um pingo de R$ 30. Posso pagar com recibo? Ah, R$ 30. Não, é tudo bem. Aí eu provei os 3 conselheiros, falei, dá ok os 3. Deram ok, anexei e mandei pagar. Porque eu não pago. Não existe, gente. Serviço com recibo. Hoje em dia é incabível Agora uma não dá situação mais, dessa. não dá mais. Eu falei: "O condomínio vai, se houver uma fiscalização, vai ser autuado, vai pagar uma multa caríssima, às vezes por estar pagando um recibo de 500 conto, você É vai isso que eu ia ser falar. Você sabe que multado em R$ 5.000. geralmente o problema não é grandes compras. O problema vai. São os valores são os menores pequenos. É mesmo, loucura. E aí o cara economiza R$ 500 e não só corre esse risco, mas ele tá fazendo coisa errada, Sim. entendeu? Coisa maluca. E é difícil você explicar isso pra pessoa. Mesma coisa, pintura de fachada, que eu acho errado esse nome, né? Manutenção da fachada. Sempre uma discussão. Ai, realmente precisa. Aí, enquanto isso, Tudo isso para pintar Pintar o o prédio. prédio. Peraí, você Gente, o sabe tamanho da o que tem? responsabilidade de uma empresa Não, para pôr uma e equipe tudo que ali. você vai fazer na pintura, não é só a pintura, é o que vem antes, porque tem trinca, tem não sei o quê. Então tem exato. todo um trabalho que eles têm que fazer a lavagem, passar o selante, ver as trincas, passar selante, ver. Então, Mas vou falar uma coisa, é onde eles descer ganham o pessoal mais. de É corda. onde ganha mais dinheiro na lavagem de É, fachada, na É. restauração da fachada. Então, Você esse coloca condomínio de 2 pessoas, 1.200.000 você foi coloca isso. 2 pessoas lá pra se pendurar lá pra fazer todo o trabalho. É o dinheiro mais rentável. O que você paga é a responsabilidade. Sim. E tudo bem se o cara me E entregar. ok, Se fosse o próprio cara lá subindo e descendo, ele tendo RT, tendo. Por entregar no mim, prazo, entregar tudo, tá tudo tá ok. tudo certo. deixa o cara Mas ele grande. cobra caro por conta da responsabilidade. Tem Sim. 2 pessoas lá penduradas que pode cair. Sim. Sim. E aí? É o risco do negócio, né? E É o risco você, da como operação. síndico, contrate uma empresa decente, porque se esse cara cai, é sua A responsabilidade. responsabilidade, Verdade. Eu exatamente. tenho, Total. quando era gerente na administradora, eu cuidava de um condomínio que eles pagavam pra família, ia pagar a vida inteira. Olha lá. Porque você faz um cálculo pelo tempo de vida, né? Sim. Que a pessoa tinha. Um moleque morreu com 19 anos. Meu Nossa. Deus, Meu que Deus do dó. céu.
Caiu da fachada, caiu pendurado, morreu com 19 anos. O prédio ia pagar até os 60 e poucos anos de vida pra família. E tava pagando. Todo mês era pago um Gente, valor pra tudo, família. tudo nesse meio de condomínio. Eu de verdade aqui, até um apelo, assim, que eu vou falar agora Pode aqui. falar ali, então olha ali, ó. Tudo, tudo que se faz com jeitinho, a conta vai vir em dobro. Tudo. Não há jeitinho. Uma hora a casa cai. Não adianta querer. Não vou pegar uma nota disso. Fulano vai fazer um trabalho aqui assim. É complicado. E principalmente aquilo que tudo envolve pessoas, mas aquilo que está ligado diretamente com as pessoas, prestar o serviço, é muito delicado. Sim. Eu tenho um condomínio, aí já é bem mais perto da região da freguesia Dona Casa Verde, e ali o funcionário aposentou. E depois que ele se aposentou, o síndico resolveu achar que ele não tinha mais que trabalhar registrado. Vai ficar mais barato pro condomínio, ele já tem Ah, é aposentadoria, muito bom, é ele muito volta bom. Eu aqui adoro essas e sugestões. fica trabalhando aqui como prestador de serviço autônomo. E eu falando, não pode, não pode, não. Não, mas fica, olha o custo, Não, e olha o quanto pior é que cai o pior é que uns isso. que acham que você não tem nem que fazer a rescisão do cara, né? Exatamente, não tem Não, nem que mas ele pagar os aposentou? direitos, ele aposentou. Por que Larga eu vou tudo pra fazer a trás. rescisão dele? É isso mesmo, é isso mesmo. É um Essa é a absurdo. primeira observação É, a que eles primeira fazem. observação. E aí Genial. esse cara ficou, Jonathan, ficou trabalhando anos e o cara ficou doente. Quando o cara ficou doente, eu falei, gente, Pelo amor. resolve. Pelo amor. Resolve logo. Chama o cara, faz um acordo com esse cara, vê um valor aí que seria justo, de fundo de garantia, de alguma. Resolve essa situação. Porque a hora que esse cara for embora, a família vai cair matando. A família vai vir pra cima. E esse condomínio foi um condomínio que ficou pra trás aí nessas minhas andanças, ele ficou. Recentemente, não há muito tempo atrás, eu recebi a notícia, fiquei sabendo, que o tal do porteiro Veio faleceu. falecer. O condomínio tá pagando indenização pra família. Surpreendendo, total de 0 pessoas. Saiu barato, né? Bem Saiu mais baratinho. barato. Mas você Deve- avisa, você pagar os avisa. impostos. Aí o cara não tem seguro de vida, você vai ter que indenizar o proporcional a isso, porque o cara vai ter seguro de vida como se ele não é registrado. O cara não tem uma Conhece. rescisão, vai ter que criar um valor, vai ter. Meu, eu imagino. E eu avisei, eu falei, nossa, ali Então, eu tenho atas. Isso que eu falo. E aí é a vantagem. Você não tá à frente agora, mas você sendo administrador. E aí fica a dica pros gerentes. Numa dessa, registra, né? Em ata, toda a assembleia eu aproveitava para falar disso. É, exato. Toda eu dava na hora que eu ia falar de prestação de contas, que eu ia falar de, inclusive, gente, lembrando, tem que regularizar lá o caso do seu fulano. Seu fulano não tá, vocês têm que ver um caixa, uma forma, um planejamento para registrar toda a ata, eu registrava Perfeito. isso. Assim você se resguardou. Por sorte, né? Você não tava lá, graças a Deus. Mas se tivesse lá. Porque senão a administradora pode até falir. Sim. Independente do tamanho que Sim. for. Ela não me orientou, não falou E nada. era síndico profissional? Lá começou com morador, depois quando não, lá era morador, síndico morador. Foi passando de um pro outro, E Menos mal, perpetuando né? a tragédia. a tragédia. Menos mal, né? Sim, nesse sentido. Menos mal. Aí todo mundo tem um pedacinho da responsabilidade. Ninguém denuncia ninguém, fica tudo bem pra todo mundo, né? E o condomínio Eu- paga. Eu perguntei porque tem muito disso, né? O síndico morador, ele não tem o mesmo conhecimento que o síndico profissional. E aí eles acabam fazendo algumas coisas que não tendo conhecimento, a administradora também não colabora, aí vai acabar sobrando pro condomínio. Então, não é puxando sardinha pra gente que é síndico profissional, mas tem muitos, na administradora da Cintia, a gente, na Conde lá, tem muito síndico morador, né? E que pede ajuda, a gente vai lá, A maioria. conversa, né? A maioria é morador, a gente vai, passa um relatório para eles, faço a vistoria do condomínio deles, apresento, falo, olha, isso aqui vocês têm para fazer, se quiser fazer, vocês fazem, não quiser, tá aqui, ó. Mas porque é síndico morador, se é síndico profissional, você sabe o que tem que fazer, você sabe qual o caminho das pedras, Uhum. você vai errar, mesmo sendo síndico profissional, todo mundo, né? Ninguém Então, é mas perfeito. errar é diferente de ser negligente. Exato. Errar Bem todo mundo pode diferente. errar. Porque você pode tomar uma decisão errada. Puxa, não era melhor uma caneca, era melhor um copo. Puxa vida. Mas você tá lá avisado. Olha, fulano, vai cair, vai cair, vai cair. E Né? E hoje em Então, dia, ele com não toda toma a nenhuma responsabilidade que a pessoa pode assumir no CPF, né? o cara responde com o patrimônio. Você O síndico fazer uma responde com besteira patrimônio. dessa é mas absurdo. muito síndico morador não sabe disso, que ele responde. Mas na verdade é que nem uma vez que a gente tava comentando aqui no outro episódio. Né? A gente falou, todo mundo chega lá, levanta a mão e não sabe as responsabilidades Não, que a tem. pessoa Não levanta sabe. a mão
porque ela vai ficar isenta do condomínio. Sim. Muitos. A principal causa de alguém normalmente assumir, não tô generalizando, Não, é que o cara mas do é isso. Síndiconet, ele não responde isso, né? Ele responde que é pra cuidar do patrimônio dele. Porque a gente recebe as pesquisas, Sim. eu tenho que estudar isso, né? Mas lá essa opção não tem. Então, Não vai ter nunca. então, quero cuidar do meu Não, patrimônio. a pessoa vem lá ainda, né? Tem condomínio que você taxa de 5 mil reais. Aí desse condomínio tem gente que ganha 2 mil reais por mês. Né? Eu peguei um condomínio, não sei se você vai lembrar, lá no Taboão da Serra. Sim. Minha taxa era 16 pau lá. Taxa boa, 16 mil. Condomínio de quase 900 unidades. E foi um processo Cidade. legal Nossa, até foi. chegar. Foi um processo perfeito. Tinha várias empresas, eu concorri com pessoas que do mercado, nome forte no mercado. A minha proposta era mais cara e mesmo assim fecharam com a gente. Tinha proposta lá de 14, 15. Um grande do mercado aí, 15 também, eu tava um pouco mais caro que ele. Aí perguntaram por que eu era mais caro, eu falei, não sei, se vocês contratar ele, vocês vão ver por que é a diferença, né? Mas enfim, aí ganhamos 16 mil a taxa. O pessoal ficou doido, porque a previsão deles era de 8. Doido. E aí inventaram uma história lá pra gente sair. Eu fui eleito numa quinta e assumi na segunda. No domingo, o advogado me notificou pedindo pra eu renunciar. Porque falaram que eu não cumpri o edital. Aí, poxa, eu não cumpri o edital e vocês me qualificaram pra Pra Assembleia. chegar até o dia da Assembleia. E aí depois, falei, desculpa, mas eu não vou sair. Por essa situação, não vou sair. E aí a conselheira que estava à frente fez um abaixo-assinado, conseguiu o abaixo-assinado, ficou lá na portaria assinar, mentindo lá para o pessoal assinar. E aí conseguiu. E ela foi eleita. Ela se candidatou. Aí foi eleita para ficar com 4 mil reais. Ela ganhava 2 mil por mês. Ela Dobrou o dobrou salário o salário dela. e você trabalhando em concorda? casa. E trabalhando em casa. Então, assim, é muito complicado essa situação de síndico morador que quer ganhar um valor de isenção, quer ganhar um salário. Aí você fala, poxa, todas as empresas lá com 15, 16 mil reais, a mulher aceita por um quarto para ter toda a responsabilidade de quase 1.000 unidades, uma puta de uma responsabilidade para ganhar 4 mil reais. E não sabe tudo que ela tem que assumir se fizer alguma besteira Uma dentro do besteira. condomínio. Esses Exatamente. 4 mil reais vai sair caro para ela. Vai. Quando nós estávamos aqui ainda nos bastidores, que Sim. você falou da questão do curso de síndico, por Sim. que eu te entrei mais no assunto? Eu tenho, a maioria, como o Marcelo falou, são síndicos moradores. Sim. Né? E quando um síndico me pergunta, né? Tem um fulano lá do prédio aqui do vizinho, ele ganha a isenção e ele tem salário. Como que eu faço para pleitear meu salário? Se qualifica. É a minha primeira resposta. Perfeito. Se qualifica. Vai buscar informação. Mas não é, gente, mas é o seguinte: tem um monte de cursinho de internet aí. Responde lá 2, 3, 10, 15 perguntas. Sou síndico profissional. Carrego 20 mil estrelas aqui de síndico profissional. Ela é polêmica com Ela você, né? Ela é polêmica igual eu. Por quê? Gente, Não, tem- vamos se qualificar Ó, direito. Não, olha só. Independente das estrelas, tá? Como é que a pessoa Vamos pôr ganha... bolinhas, vamos pôr bolinhas. Vamos sair da polêmica. Escuta, como que a pessoa ganha certificação sem ter o condomínio? Eu sou síndico profissional. Quantos condomínios você tem? Nenhum. Nenhum. Entendeu? Já tem Tem. Você tem as as 20 bolinhas lá. as bolinhas, você já tem. Como? Então, assim, a gente briga muito por isso. O Wellington é o professor, né, do curso. Gente, meu sonho é fazer um trabalho para regulamentar essa profissão. Não, falta isso, né? no Gente, dá mercado. direito. acho Eu que- falo pro Marcelo, eu quero sair de trás da mesa da operação. Porque, assim, acho que eu já fiz o bastante dentro da área condominial. 20 anos é um pouquinho, né? Mas, juro por Deus, eu tenho muita vontade de levar esse tipo de informação para síndico. Sabe? Me unir realmente a pessoas que têm essa visão, que têm esse... É muito sério, cara. A gente tá brincando aqui, levando na piada, Claro. mas é muito É sério. sério, é Não, sério. Você tem vidas dentro de um Pra condomínio. você ter ideia o quanto a gente leva a sério, o aluno que faz o nosso curso, a gente cria um canal no Telegram, e aí a pessoa, por exemplo, tá com dúvida, tô indo pra Assembleia, o que eu faço? A pessoa manda essa dúvida lá,
ou eu, ou o Wellington, ou alguns outros síndicos respondem. A gente grava um vídeo, a gente explica, é online. É isso, É uma cara. consultoria que o cara tem praticamente vitalícia. Pelo fato de ter feito o curso com a gente, porque a gente quer que esse cara realmente entenda. O síndico que tá com 16 condomínio, que tá na carreira há tempos, eu que tenho essa Aí vem vivência a de... pergunta que fazem pra mim, que fizeram pra mim, que fizeram pra você. Por que que o seu ticket é esse valor? Porque eu sou certificada em 11 instituições de ensino. Eu não cheguei aqui administradora de condomínio hoje. Além de eu ter tido... Ah, então você foi funcionária, você veio pegando... Vim, isso foi uma... A prática pra mim foi maravilhosa. No nosso ramo, Eu tenho fundamental a curso prática. de síndico Fundamental. profissional. Não foi uma vez só, não. Eu fiz, refiz e fiz reciclagem. Por quê? Você já foi síndica? Não. Porque eu queria entender o que o meu cliente precisa e até onde vai a responsabilidade dele e onde entra o meu trabalho como assessora dele. Perfeito, Porque eu me coloco como administradora, como assessora do síndico. Uhum. perfeito. Então eu fiz. Tenho curso de administração condominial, tenho curso de direito condominial, tenho curso de legislação, curso da parte de folha de pagamento. Aliás, a minha formação é gestão de pessoas, né? Então eu sou departamento, entrei nessa área de administradora em departamento pessoal e recursos humanos. Uhum. Então eu fiquei 9 anos só nisso. Olha lá. Você pergunta pra um Depois- síndico, claro que não precisa, né? Mas quem sabe fazer uma folha de pagamento? Não, nem os gerentes, tá? Nem os gerentes. Nem os gerentes. Nem os gerentes. Tá? Não. Eu, graças a Deus, não, gente, eu não tô falando, eu erro também muito, como nós somos Mas é uma humanos. Mas é diferenciação. muito diferente. Eu vejo isso porque quando eu estava funcionária nas administradoras, eu via essa diferença com os outros gerentes. Quando ia ter uma reunião que ia falar desses assuntos, o gerente, ele sempre Levava alguém chamava do a RH. mocinha do RH. Eu nunca levei. Tanto que as mocinhas do RH sempre falavam: "Pô, você já respondeu tal coisa? Precisa de uma simulação de rescisão." E outra, gente, eu sou novinha, vocês estão vendo aqui que eu tenho 15 anos, 16 anos. Eu sou bem novinha, mas eu sou do tempo que faz folha de pagamento na Na mão. unha. Na O mão. Wellington já citou isso aí. Na unha, cara. Não era cálculo que você joga no sistema, não. Hoje, se você falar assim pra mim, Wellington, você faz uma folha. Hoje, com tudo que Com mudou, tudo que mudou, e eu não pratiquei mais, eu não sei se eu faço uma folha. faz. Eu vou te falar porque É. que você faz, eu já te respondo. Talvez eu faça, mas sim, talvez por eu não estar na prática, talvez Pode não ser que eu não arriscaria. faça. Mas se você me perguntar conceito, se você me perguntar qual que é a porcentagem, se você me perguntar isso, A CLT é a mesma. não, então, isso eu sei. Raríssimas coisas Isso eu mudaram. consigo responder tranquilamente. Eu falo, essa é a diferenciação. Você falou de vários cursos, né? O que eu mais fiz nessa vida Curso. foi curso para área condominial, Agora não adianta faculdade, só certificado. enfim. Não adianta. Os cursos que eu É na fazia prática. naquela... E outra, gente, vamos lá. A gente tem um mundo antes da pandemia e um mundo depois da pandemia. Sim. Os cursos feitos antes de pandemia, com perdão da expressão, era sentar o bumbumzinho na cadeira e fazer liçãozinha ali com o professor. Sabe? Cargas horárias de 40 horas, 80 horas, semanas. Hoje não. Hoje não. E o seu foco, a sua atenção não é a mesma. Sim. Eu não estou aqui desmerecendo a tecnologia, acho que ela veio mesmo para arrebentar, Sim. é o caminho, é o mundo agora. Eu tenho participado de uma série de eventos aí, eu tenho visto o pessoal falar, hoje em dia, quem não é ponto .com é ponto fora. Tá Exatamente. fora do mercado. Ok, concordo. Mas não tira o mérito de outras metodologias de ensino de antes. Eu sempre gosto de dar um exemplo, e eu uso com muita frequência, é o seguinte: toda tecnologia que chega, alguém tenta matar o rádio. Tô falando do ponto de vista de comunicação. Sim. Não, porque agora com a TV o rádio não tem mais. Agora com a internet o rádio não tem mais. Não funciona assim a tecnologia. As coisas se sobrepõem. Existem determinadas questões que elas vão precisar ser presenciais para sempre. Sim. Um abraço não vai ser simulado virtual. Então, assim, embora eu seja aficionado da tecnologia, isso não impede de você saber o valor das coisas presenciais, das coisas offline. Isso vai continuar existindo Você pra sempre. esteve lá na Danconde. Nós tivemos um bate-papo, cara. Exato, Quase um dia. exato. Eu tirei praticamente um dia pra gente ficar ali, né? Não seria, Faríamos isso? não seria a se mesma fosse experiência Não faríamos. online. E isso é um aprendizado também. Exato. Eu troquei experiências com você ali, você me Sim. falou coisas da sua trajetória, eu da minha. E, meu, Perfeito. é isso que conta. Não tô dizendo. Amanhã, por exemplo, eu vou ter uma reunião online com uma pessoa que é muito importante, que está ingressando comigo num projeto novo, bacana, por conta da distância, a gente vai acelerar o processo. Mas nada substitui se a gente puder sentar e conversar a respeito do assunto. Sim. Um curso, a mesma coisa. Então, eu, com relação à função de síndico, quem estiver disposto a encarar essa vida louca de síndico profissional, vai se qualificar.
vai buscar informação de qualidade. Perfeito. Vai saber qual é a sua responsabilidade e o que vai arder lá na frente se você não assumir essa responsabilidade da forma que tem que ser. Concordo. Não entra nessa de gaiato no navio. Por favor, é uma indicação que eu falo, é uma orientação que eu me permito falar depois de 20 e poucos anos aí, 22 anos eu tô indo nessa área condominial. Não arrisque. Não suje seu nome. Não suje. Imagina a situação de um síndico que faz um monte de coisa errada, às vezes intencionalmente, outras vezes nem tanto, e tem que continuar depois de uma destituição, morando dentro daquele condomínio, convivendo com a sua família, sendo olhado dos avessos, pegar o elevador. Você já imaginou? O que vai virar a sua vida? Constrangedor. É constrangedor. Isso é o dos males o menor que você vai passar. Sim. Essa é a situação que menos vai te impactar. Você ser hostilizado dentro do ambiente onde você mora. É isso. Por conta de erro administrativo, por conta de falta de capacidade, por conta de incompetência, por conta de buscar um conhecimento daquilo que você está fazendo. Tem razão. Administração de condomínio não é brincadeira. É sério. A conta vem alta. Né? Então, o síndico, a administradora, está lidando com patrimônio, com aquilo que você lutou uma vida inteira para conquistar, aquilo que você fez um financiamento no banco, você vai pagar, talvez seus filhos ainda fiquem com essa conta, é o que está na minha mão para eu cuidar. Para e pensa. Tem muita coisa por trás de fazer boleto, entregar pasta e fazer assembleia. Ouviu, aventureiro? Não seja aventureiro, venha pra Solvit e faça o curso. Vamos fazer um jabá aqui também. Super recomendo. Você sabe o que é legal? Tem que fazer. Você mais uma aqui, né, que administra condomínio e usou o termo cuidar. Todo mundo usa o termo que a gente tava. A gente todas as pessoas que foram administradores, né? Então eu, o Wellington, você e os outros. Ela é um pouquinho mais possessiva, né? Mas tudo Sim. Um pouquinho mais possessiva, só um pouquinho só. E sabe o que é legal? Ela já deu tiro também, que ela praticamente fez as considerações finais, que olha como passou rápido. Já estamos nossos finalmente aqui. Então, quero agradecer já você de antemão. Obrigado, um super bate-papo incrível. E eu quero que vocês agora, assim, por favor, até passar pro Marcelo fazer as considerações primeiro, né? Porque a gente não deixou ele falar. Não, Coitado do Marcelo. como eu falei, eu vim aqui para acompanhar a Cíntia aí. Muito obrigado. Tenho que agradecer vocês. Foi um bate-papo muito legal. Assim, engrandecedor, porque eu acho que as pessoas precisam disso, precisam dessa conversa, entender um pouquinho mais do meio condominial, o que faz o administrador, o que faz o síndico. E, gente, não é brincadeira. Não é brincadeira. É muito sério que a gente brinca um pouquinho aqui, né? Mas Claro. é muito sério tudo que a gente vem fazendo para os condomínios. E só agradecer vocês. Foi muito legal, muito bom. Obrigado por ter participado aí desse bate-papo com vocês. Obrigado, Legal, Marcelo. Marcelo. Cintia, por Eu acho que favor. eu falei bastante. Não, por Bom, favor. gente, eu agradeço o convite demais, adorei. Quantas outras vezes vocês quiserem me chamar, eu estou à disposição. Obrigado. Eu acho que informação é nunca demais. Sim. E levar essa informação para o síndico, para os condôminos, minimiza para mim. Na verdade, eu estou fazendo o meu trabalho de ser mais tranquilo, mais ameno, porque se a pessoa ouve, entende, começa a captar que a forma de trabalho dela pode melhorar, melhora a minha. É isso aí. Obrigado. Well, por favor. Só agradecê-los. Cíntia, Marcelo, obrigado pela presença. Acho que até me identifiquei bastante com a Cíntia, porque Sim. né, eu tenho uma visão bem parecida assim do mercado E posicionamento também, né? e Da sua visão. posicionamento também. Agradecê-los, porque realmente Vamos segurar os processos. não, a gente tem que fazer um programa só com Polêmica. polêmica. Então, calma aí. É bate-passo, sabe? Não, Assim, então, tá, o negócio é o legal. seguinte. Nós estamos aqui pegando todos os episódios e tal, e vamos fazer a seleção no final, né? Os mais Exatamente. bonzinhos, os mais polêmicos que Mas chuta na mesa. tem que aqui. fazer um bate e volta desse negócio. Mas agradecê-los, porque realmente é o que falta no mercado. Né? Informação para esses aventureiros, principalmente, que a gente sabe que tem muitos, e não pode acontecer. Difama de uma forma gigantesca a profissão, tanto da administradora. Teve o caso recente faliram, né? Sim. Deixou um rombo no mercado, quanto do síndico também, que é ladrão, que rouba, que, enfim, faz um monte de besteira aí. E é ruim para todo mundo na profissão que quer fazer um trabalho sério, que vive de condomínio, né? Então, agradecê-los aí pelo papo e que
uma outra oportunidade você venha novamente pra gente bater um outro Com papo, certeza. cheio de Não, polêmica. e o negócio é o seguinte, nós vamos nos aproximar da Cintia com tanta conexão, né? Vamos Ah, fazer mais projetos sem aí. dúvida. Mas é Então, isso, Jonatas. vou agradecer então quem ajuda a pagar a continha aqui, né? Porque esse lugar bonitão, que inclusive nós estamos na Brasconde, agradecer também o presidente, o Gabriel, que está sempre dando a força aí pra gente. Então, ó, diferencial serviço, AVCB, para-raio, sorteio para vagas. Petros Desentupidora, Portal Seg, Sistema Segurança Eletrônica, Seg Energy, Energia Solar, Honest Market Brasil, Mini Mercado e Franquia, Imperador Equipamento contra Incêndio, Flecha 3 Corretora de Seguros e a Elsys, a fechadora eletrônica. Para fechar nosso bate-papo, agradecer demais a presença de Obrigada. vocês. Foi um sucesso total. Time, eu espero você na próxima quinta-feira, às 8 horas, com esses assuntos maravilhosos. Encerramos esse mês o especial de administradoras, mas a administradora vai estar sempre vindo aqui de alguma maneira, porque o condomínio é isso, tá bom? Então aguardo vocês. Super beijo, até mais.